Fala pessoal, bem-vindo a mais um NBcast. A gente vai falar sobre o quarto episódio da 23ª temporada do Top Gear UK, né, lá do Reino Unido. Meu nome é William e o Huayra e a 675 são mais rápidos que o Vulcan. Meu nome é Gustavo e o William é o Horihide brasileiro. Filho da puta. Aê galera, meu nome é Henrique e eu quero dizer a todos que o Ed Jordan aceitou meu convite para fazer parte da minha banda. Fala pessoal, meu nome é Matheus e eu estou impressionado que o Bear Grylls sobreviveu à entrevista do Chris Evans. Ué, mas ele é bom entrevistador, tô te questionando. Ele é ruim apresentador, mas acho que entrevistador eu acho que ele é bom até, não é? Não? Foi pra tentar fazer uma piadinha porque o cara é a prova de tudo, entendeu? Ah, beleza, boa, gostei dessa. Antes de a gente começar a falar propriamente do episódio, a gente recebeu algumas mensagens e alguns e-mails, né? Exato! Primeira pergunta do Ian Moraes. Para mim, o ponto alto do programa foi a parte do Some Say, em alemão da Sabine, e a risada dela e do Matt. Ri daquilo por muito tempo. Bom, alguém riu daquilo? Então, Cara, eu rio, eu costumo rir quando ela faz em casa. No programa eu não achei engraçado. Eu achei meio bosta o bagulho, né? Então, eu não ri porque eu não entendi. Depois, passou tanto tempo quando eu fui pesquisar, que quando eu fui pesquisar eu falei, ah, é isso, que legal, entendeu? Então, 2 pés. É, tipo assim mesmo, exatamente. Exato. Vamos lá, segunda pergunta. Skyline 1626. NBcast, muito bom, parabéns pelo programa. Sobre o Top Gear, eu achei a entrevista muito engraçada, melhor da temporada. Concordo com você, senhor Skyline. Sobre o teste da F12, achei do caralho. Harris é foda. Ó, meio Matheus essa parte aí. A parte com o Ken Block achei meio forçada por parte do Matt. Não gostei do teste do Focus com o Horihide, com o William. Não, cara. O melhor teste, a melhor parte do programa, pô, foi do Focus, o que mais? A parte do teste foi boa, eu achei. A parte do Ken Block, eu concordo. Foi meio forçado, mas foi aquele forçado engraçado, tá ligado? Eu confesso que eu me diverti naquela hora. O que vocês acharam? Ah, cara, vou falar uma coisa pra vocês. Eu concordo com o Horihide brasileiro, o William. A parte do Focus RS foi a melhor, inclusive até comprei um Focus RS depois desse teste, muito bom. E é isso, cara. E nesse episódio a gente só viu acontecer a mesma coisa. Tipo, o Horihide levou o programa nas costas. Você não trocou pelo Cinque? Ah, ninguém quis, né, mano? Eu lancei o anúncio lá, ninguém mandou inbox pra mim, pá, fiquei chateado, né? Ah, beleza. Eu discordo, eu achei justamente a parte do Ken Block junto com o Matt LeBlanc muito espontânea por parte do nosso Joey Tribbiani. Então, já na minha opinião eu gostei. É que assim, não tem muito. Aquilo é um vídeo do Ken Block, então é meio que você olhar, ver o que tá fazendo, aquelas perguntas pra tentar entreter e é isso. É o Gincana Londres com um convidado, né? É, exatamente, tipo, não tem muito. É aquele padrão, pra mim, excelente. O que o cara consegue fazer, pra mim não tem o que falar, né? Eu tenho mais algumas comentários e e-mails que mandaram. Tem um do Pablo Noda, que ele pergunta quando vai sair o podcast no iTunes para baixar. Então, é assim. Aqui eu acho que o único que não usa Apple é o Gustavo, né? Lógico, eu não gasto grana com essas coisas. ZL! Então, o negócio é o seguinte. Os demais aqui usam iPhone, inclusive eu estou pegando uma raiva fodida da Apple, estou detestando o iPhone. Ai, como é bom ouvir isso. Vai sair o iOS 10 aí, William, revolucionário, várias funções de Android embutida. A Apple era legal quando tava vendendo só a interface com o usuário e a ergonomia que eram muito boas. Agora é um celular muito ruim, ultrapassado. Depois que o Steve Jobs morreu não é a mesma coisa. Eu detesto essa história da maçã aí, que é o fruto proibido. Eu acho uma puta de uma bosta. Aliás, Henrique, obrigado pela capinha. Eu tô até pensando em colocar um adesivo atrás da capinha, porque essa maçã chamou muita atenção. Mas, assim, não é que é um celular ruim, mas o que eu quero dizer com tudo isso daí? Quando eu fui pesquisar sobre o sistema de podcast da Apple, você não hospeda na Apple. Na verdade, o podcast da Apple ele é um redirecionador. Então, o que quer dizer? Que você tem que estar hospedado em algum lugar e a Apple é só um intermediário, ele só repassa, como é que se fala, o caminho para você poder ver o podcast. Qual que é a questão? Como a gente está usando uma conta temporária no SoundCloud com conta free, e eu tentei cadastrar lá no iTunes, só que é o seguinte, o redirecionamento. A Apple é cheia de putaria, que é o seguinte, você vai cadastrar lá, o tamanho do podcast não pode ser maior que não sei quanto. Aí você vai lá, aquela figura do avatar que está lá no SoundCloud, não é nem hospedado na Apple, hein?
não pode ser tamanho não. Eu fui trocando tudo. Ah, a descrição não pode ser desse tamanho, você tem que colocar definição. Aí eu falei, na hora que eu fiz o redirecionamento, apareceu vários erros. Eu falei, puta que eu pariu, o que é isso? Beleza. Fui arrumar e uma hora eu me irritei, porque, tipo, não vai. Tá tudo certo. Aí falou, agora não tô achando o vídeo no seu podcast. Eu falei, vai se fuder. Aí eu desisti, entendeu? Não vai ter, infelizmente, podcast no iTunes. Eu nem tentei pro Android. Talvez eu tente aí. Mas assim, o SoundCloud é a solução temporária que a gente conseguiu. Todos os áudios transformando em vídeo tá no YouTube. Se você quiser ouvir MP3, é melhor você baixar na semana que a gente tá soltando. Ou então você vai lá no YouTube e faz download de MP3 e ouve no seu iPod. Quando você tiver, sei lá, no trânsito, na academia, que seja, entendeu? É isso que eu faria também. Eu baixaria o... Por exemplo, vou dar um exemplo. Esse próprio podcast que o Matheus e o William gravaram sobre a Porsche, eu mesmo me peguei do nada assistindo esse negócio enquanto eu jogava Dota. Coloquei pra baixar, só que eu tava prestando atenção, só que eu falei, mano, eu tô ouvindo um negócio que eu mesmo participo, sabe? Eu falei, pô, que legal o bagulho. Isso daí que você falou da Apple, William, é modinha, porra. Depois que virou modinha esse negócio não, aí... É assim, Gustavo, ele era um bom produto Apple, entendeu? Só que hoje vende mais o status. E, por exemplo, é o que eu brinco lá da Aston Martin. A Aston Martin não tem o que vender, ela vende a porra do acabamento, carro James Bond. O carro em si é muito ultrapassado. Não chega, óbvio que eu exagero, falando que é uma porcaria. Mas perto dos padrões de tecnologia que estão hoje, o carro é uma porcaria. Então, na minha opinião, os negócios da Apple tá muito ultrapassado. E, meu, cara, eu tenho um 6S. Cara, vive travando, celular ruim, sabe? Irrita. Não que os Androids também não sejam. Mas sabe quando... aliás, nunca teve tão embaixo as ações da Apple e abaixando cada vez mais, né? Então tá acabando, sabe, essa geração. Falei pro Henrique, eu vou sair da Apple, velho. Eu vou ver meu próximo celular aí que não tá foda, entendeu? Mas... Cara, eu tenho um Moto X Play. Eu tinha antes o Moto X primeira geração. Quebrei a tela sem querer, querendo, mas não querendo ao mesmo tempo. Sabe quando você joga assim, quando ela tá no ar, você fala, não. Aí fez aquele barulhinho, pim, eu falei, fudeu. Só que o celular durou por 1 ano com a tela toda fodida. Quando ele simplesmente arregou, pedou na farofa e nunca mais ligou. Comprei o Moto X Play, cara... Tô com o celular há 6 meses, não travou nenhuma vez, cara. O travar que eu falo não é de travar, de não vai nem pra frente nem pra trás. Ele trava alguns segundos. Isso me irrita profundamente, que dá pra vão pegar o celular e atacar em alguém, entendeu? Mas, sei lá, meu, assim, já foi melhor. O celular, ele cumpre o que ele faz hoje razoável. Mas tem celular muito melhor, né? Mas, seguir aqui. Tem uma outra de um usuário que chama De Guavas. Ele falou o seguinte, parabéns pelo programa. Agora, além do Amigos por Carros, temos uma opção interessante de entretenimento Gearhead. Quanto ao Top Gear, acredito que estão evoluindo e tenham passado a gostar cada vez mais do programa. Acredito que em alguns meses, com a estreia do programa do Jeremy Clarkson e companhia, teremos 2 ótimos programas britânicos ao invés de um. Não sei, é o que eu falei. Bom, eu vou terminar de ler aqui. Sugestão de pauta, os roncos de motores mais emocionais na opinião de vocês. Isso é legal, hein? Já pensou? Cada um seleciona... A gente podia até começar no sentido de... Gustavo, seleciona uns 10 roncos do carro. Henrique, 10 roncos. Matheus, 10 roncos. E eu seleciono 10. A gente pode tentar adivinhar um do outro e a gente faz uma eleição aí entre os melhores roncos. Nossa, do caralho. Que tal a gente trocar, então, o Top Gear, esse episódio que foi uma bosta, por esse negócio aí? Vamos então começar. Qual que é seu ronco preferido aí? Peraí, deixa eu dar play. Deixa eu dar play num da 355, peraí. Não, mas falando sério, ele falou assim, talvez algumas dicas de compra... O que é? De compra de carros com belos sons que não sejam de Ferraris e Lamborghinis. Aí fica um pouco difícil, né? Cara, compra um Golf VR6. Puta som baratinho. O que mais que ele falou? Então, é o que eu falei rapidinho do Jeremy, do Richard e do James. O pessoal tá criando muita expectativa. Eu tô com medo que vai ter outra decepção. Tomara que eu esteja enganado, mas... Tem mais uma aqui. É do X Rafa MD. Parabéns pelo trabalho. Estava faltando um podcast para Gearheads. E o Nerdcast já deixou o flag no NB aos 3,54. Eu ouvi aquela partezinha lá. Isso foi você que falou isso. Wilson, mano. Mano. Eu falei o bagulho e tava tão espontâneo que eu acabei falando. Ele esqueceu de falar que eram os nerds de carros. Exatamente. Não, é porque a gente ouve mesmo, pra deixar claro. Bom, eu pelo menos, o Gustavo foi um dos que me mostrou, o Lalo também. Aliás, esperando o Lalo pra participar de um NBcast.
me falou do Nerdcast, eu comecei a ouvir faz algum tempo já, tem alguns meses, mas eu já ouvi vários, e eu acho os caras muito bons mesmos, e a gente tem alguma referência por eles, pelo menos falando por mim, né? Então, e pro Gustavo qualquer podcast é Nerdcast, não é, Gustavo? Exatamente. Tem um e-mail, o cara mandou um e-mail grande, mas eu vou tentar resumir aqui, que é daquele que eu perguntei do cara do GTR Riding Luxury, que o nome dele é Sebastião, ele até falou, ele tem 17 anos, mora em Chapecó, Santa Catarina. É difícil, ele não vê nenhum exótico como Ferrari, Lamborghini, Porsche. Ele fala até Ferrari, Lamborghini ou 911, ou seja, ele nem cita Porsche. Eu acho que ele não vê nem, deve ver Cayenne ou Macan, não sei. Como a cidade aqui no interior praticamente não existe os iates, eu era completamente sozinho na minha cidade. Cara, eu também achava a mesma coisa, mas aí quando eu criei o NB eu comecei a brotar gente que eu nem sabia que era fã, não achava que teria gente loucas como nós, né? Felizmente isso mudou, agora tem os amigos que conversam, entendem bastante, isso é legal pra caramba. Até o NB tirar na minha vida, que ficou uma igreja, que é até o NB entrar na minha vida, nossa, ficou uma igreja universal essa frase. Junto com a ANC, eu entendi alguma coisa, e não era nada comparado com o que conheço atualmente. Eles realmente despertam meu interesse de carros, mudaram completamente a minha vida. Fizeram grandes amigos de verdade, quase irmãos, que moram em outros estados e milhares de quilômetros daqui. E por isso sou eternamente grato ao NB e ao APC. Imagina, o prazer é nosso, é exatamente a procura de entusiastas como você, né? Como eu comecei a gostar de carros e realmente compreendê-los, algumas marcas começaram a chamar minha atenção. Confesso que quando assisti o APC, eu tinha a tendência voltada para gosto do Leone, ou seja, era fanboy de GTR e odiava Porsche. Pois era assim, e por sorte hoje meu gosto mudou totalmente e atualmente é voltado para Porsche e Ferrari, modelo semipista, GT, gosto muito de grande parte dos carros dessas marcas. Cara, você está sendo convencido pelo Cadu, o GTR não é um carro ruim, eu prefiro Porsche, mas o GTR é um bom carro, velho. Vocês gostam de GTR, falar nisso? Cara, eu acho um carro, ele não é, bom, é óbvio que ele não é parecido com uma Ferrari, não é parecido com um Porsche, ele é totalmente diferente, né? Eu chutaria ele, se eu não soubesse que carro que fosse, eu colocaria 4 portas no carro, porque ele realmente parece um sedã, na minha opinião. Ele é um sedã 2 portas, não sei o que vocês acham. Mas é um puta carro rápido, puta de um ronco, e pelo preço ele entrega algo extraordinário. Falando assim do GTR, ele é um carro que assim, eu não gosto, mas também não detesto. Pra mim é um carro indiferente. Eu lembro a primeira vez que eu vi esse carro no salão, achei o carro até diferente, bonito e tal, mas com o passar do tempo passei a não gostar tanto do design. E desculpem, né, os fanboys aí, pra mim o GTR de verdade foi até o R34, né? Depois disso, ele meio que virou um robô, devorador de tempos, devorador de números. Isso é legal pra quem quer isso, né? Essa é a última coisa que eu vou buscar quando eu compro um carro, mas respeito. Bom, todo mundo sabe que eu sou apaixonado por JDM, né? E o GTR tá entre os carros que eu gosto bastante do Japão. Só que assim, seria um pouco chato assim com o GTR, porque os que eu considero bons, lógico que há algumas exceções, mas assim, é do 2012 até o 2014, que assim, a partir de 2012 todo mundo sabe que ele parou de dar um pouco de dor de cabeça dele realmente no seu... O problema não é que o carro não é confiável, é que assim, tem um problema que chama o bichinho da preparação. Depois que esse bichinho morde você tá ferrado, porque você vai querer fazer o que o carro oferecer e não puder mais oferecer. Então, tipo assim, até 2012 você fuçava ele, até uns 650, 700 cavalos o carro aguentava bastante. Só que do 2009 e 2010 principalmente, eles davam muito problema de câmbio. A partir de 2012, isso parou um pouco. Não que não vai dar problema no carro, mas assim... e por que eu prefiro até 2014? Porque eu acho que entre os 2012 e 2014 são mais bonitos. 2012 já é aquele que vem com o LEDzinho embaixo, a grade dele muda um pouco, a lanterna traseira no 2014 é bem bonita também, principalmente se for o Track Edition, que vem com aquelas rodas diferentes, pretas lá. Estou na dúvida se é da Enkei ou se é da Volk, né? Da Race, aliás. Acho que é um carro legal, assim... projetinho bacana para você fazer se quiser montar um carro de pista. Tem 533 mil opções de opcional de preparação que você pode fazer. Se for para citar um problema assim de ele não ser um carro tão confiável até 2012,
por ele ser um carro barato, é bom porque ele é mais acessível, mas eles acabam barateando um pouco no interior, e realmente eu torço um pouco o nariz pro interior do carro, assim. É muito plástico, é um Nissan, não tem o que falar mesmo, é um Nissan, não tem como comparar com o 911, com uma MG da vida, é como se fosse um carro americano, ele entrega tudo em performance, e o que os caras acham que eles não é tão necessário assim, até para reduzir um pouco do custo do carro, eles não investem tanto. Isso mudou bastante agora em 2017. Eu estava vendo algumas coisas do carro por dentro, ficou bem moderno. Eles diminuíram, acho que era 34 botões, alguma coisa assim. Eles diminuíram bastante. E assim, é um carro legal, mas no fim do dia eu provavelmente iria de 911 Turbo mesmo. Corn feeling. Então, o GTR pra mim, antes dos R35, ou seja, R34, 33, 32 já não gosto, já acho feio. É só Nismo. Eu acho inaceitável os GTRs normais ser aquela potência. Tudo bem que tem as limitações de leis do Japão, mas eu acho. Já falei isso no Amigos por Causa, acho tudo uma porcaria. Mas os Nismos, somente naquelas versões, acho que é N400, se eu não me engano. 400R. 400R, perdão. N400 é Noble, eu acho. E essas versões sim me chamam a atenção. E como o Matheus falou, do 2012 pra frente no R35. Eu não sei se eu teria. Porque, eu não sei, pegada... Teria, acho que, putz, depois do quarto, quinto carro. Mas não é porque eu não respeito. O carro vocês devem ter visto um vídeo que tá no Exclusivos BR, que eu andando com o Leone no GTR. Ele é esquisito, a sensação de andar no carro ele é muito forte. Só que você fica muito alto. Então dá a impressão que você tá andando num carro normal, só que tunado. Então você fica... É esquisito, você tá muito alto, não te dá tanta confiança, sabe? O 911 Turbo você fica bem mais baixo, né? Mas eu acho que os dois são bons carros. Eu teria os dois, mas assim, longe de ser os meus 3 primeiros carros, né? Ele completa aqui dizendo: achei bem interessante a ideia e gostaria de participar de algum dos programas. Com certeza. Ele até mandou o login dele no Skype, depois eu vou adicionar e conversar com ele. Acho que a ideia é muito boa, podendo trabalhar com diferentes pontos de vista pelos guias do Brasil. Essa é a ideia mesmo. Falar sobre o primeiro esportivo que andou, o primeiro esporte, toda a experiência que ele teve, que a gente tinha comentado também. Também seria legal comentar outros vídeos, como a história da Avenida Europa. Esse a gente pode gravar, né? Ele até falou um negócio de lançamento, que ele até comentou assim, mesmo que seja um assunto do APC. Mas eu acho legal, assim, a gente pode pensar. Tem bastante pauta, bastante ideia, a gente não ficar só no Top Gear. Aliás, o Top Gear tá acabando, né? Acho que tem mais uns 4 episódios, acho que não chega aí, são você sabe? 7. Só fazendo um comentário ainda, eu achei que vocês estavam falando só do R35, mas se for pra falar, vocês estavam falando dos outros carros, GTR no geral? Ele falou assim... Não é que ele falou, ele comentou sobre o Nissan GTR e eu falei o que vocês achavam, entendeu? Entendi, não, eu achei que vocês estavam se referindo só ao R35, mas assim, dos outros vocês sabem que eu sou apaixonado. Até xinguei você agora, não sei se você escutou, que o R32, como que ele é o mais feio, cara, o mais bonito. Aquele carro é horrível, imagina! É muito bonito, meu. Aquele carro parece dos anos 60, carro velho, quadrado, entrega identidade, eu não gosto não. De todos, eu acho... Muita gente vai falar no R34, mas eu acho que o mais interessante é o R33 visualmente. O R33 é meio que ovelha negra, né? Não é muita gente que curte ele, não. Putz, eu acho o mais bonito, assim, de todos, assim, é o mais bonito, ou menos feio. É que o R34 pegou aquela coisa de Brian O'Connor, né? Não tem como você fugir disso, Ninguém sabia desse carro antes do filme, tenho certeza. Só os especialistas. Mas mesmo. Você sabia que o Paul Walker, ele fez um filme, não me lembro o nome, ele fez um filme antes do Velozes e Furiosos, que ele dirigia um Skyline R34? Não sabia. Ele dá um pau numa Modena no filme, se eu não me engano. Nossa. Que eles até fazem, acho que o vídeo no YouTube... O vídeo no YouTube é uma coisa assim, a história de Paul Walker e o seu GTR. Não, é Brian O'Connor e o seu GTR. Isso aí é o seguinte, não sei se dá pra chamar isso, mas é uma transição do Velozes e Furiosos 1 pro Velozes e Furiosos 2. Começa a história, o Paul Walker, né, que é o personagem do... Aliás, o Brian O'Connor, que é o personagem do Paul Walker, ele sai, né, ele deixa o Supra com o Toretto no primeiro filme, depois ele pega um outro carro, que eu não lembro, confesso que eu não lembro o carro que é, e aí esse carro é apreendido, né, ele tá num hotel, a polícia tá atrás dele, a polícia prende o carro, ele foge, e aí com o dinheiro que ele junta, ele compra esse GTR. E aí um dos paus que ele dá é numa Modena. Ah, esse é um verde, não é? Se eu não me engano, esse filme, ele tá esse suposto curta aí, ele tá nos extras do DVD do Velozes e Furiosos 2. Eu tenho esse DVD, inclusive.
Que ele mostra, se não me engano, o GTR dele era verde, era um R34 verde e tava sem aerofólio, se eu não me engano. Eu tô dando uma olhada aqui no YouTube, aqui, a jornada de Brian O'Connor e o Nissan GT-R 34, é isso aqui, ó. Procura aí, ele vai passar por, acho que passa por todos os filmes, é que aqui eu não vou... não, é isso mesmo, assim, porque o pessoal até fala, vocês vão lembrar no Velozes e Furiosos Tokyo Drift, Desafio em Tóquio, né? Tem a cena que o Sean tá com o Han no RX-7 passa um R34 azul, né? Eles falam que é o Brian O'Connor, que seria um easter egg, por assim dizer. Nossa, sério? Vixe. No Tokyo Drift, mas isso fica pro nosso episódio especial. Vamos deixar pro outro, até porque eu detesto o Tokyo Drift. Eu acho que é um dos piores filmes da franquia, o pior. Eu detesto esse filme. Eu acho que é um dos filmes mais importantes que tem da franquia. Por causa da lema... Bom, deixa pra lá, a gente vai falar em outro episódio, mas é o lema do Drift, né? Bom. Talvez ele influenciou muita coisa, mas a gente deixa pra outra coisa. E tem mais uma mensagem aqui de Luan Vieira. Ele falou pro pessoal do NBcast, tudo bem? Queria saber a opinião de vocês. Esquisito, ele falou assim, pois irei comprar um desses dois carros, M5 V10 E60 e Camaro SS 2012. Eu achei esse meio fake, mas tudo bem, depende muito. Uma M5 V10 E60, qual a proposta? Você tem família? Você é casado? Você vai usar pro fim de semana? Depende muito, isso é uma pergunta muito vaga, né? Bom, então beleza. Uma coisa que eu queria comentar, a gente estava falando sobre como assistir o Top Gear no Pirate Bay. É porque assim, tem alguns episódios, acho que alguns de vocês não conseguiram assistir, né? Acho que foi o Gustavo e o Matheus, né? Existem outros sites de torrent também. Inclusive tem um programa no próprio Pirate Bay que eles chamam de BitX, que quando você seleciona qualquer torrent, ele tem a opção de você fazer download. Esse BitX é que nem o Popcorn Time que o Gustavo sugeriu, que ele também é do estilo live streaming. Então você pega, você arrasta com tipo uma espécie de um imã, você pega, você arrasta e cola no programa e você consegue assistir o Top Gear, né? Vejo que o pessoal não tem mais dúvidas aí, mas uma dúvida assim que surgiu internamente aqui entre a gente. A gente sabe que a situação do Top Gear não está lá das melhores, a audiência não está boa, né? E a gente queria saber de vocês, se vocês preferem que a gente continue fazendo esse episódio dedicado ao Top Gear, né, separado, ou se a gente faz uma outra ideia aqui que a gente teve, que seria um compilado de vídeos. Né? Deixem aí nos comentários ou mandem pra gente por e-mail qual que é a opinião de vocês, que a opinião de vocês pra gente é importante, a gente queria saber. É verdade, porque esse negócio do Top Gear tem muita gente reclamando, porque tá super complicado, né? O jeito que tá aí. Então o Chris Evans tá super criticado, a gente vai falar agora do Top Gear, mas eu queria saber a sua opinião, que a gente vai comentar outros vídeos que estão saindo aí, que acho que vale a pena comentar, de novidade também, tá bom? Então tá bom, Henrique, solta aí a vinheta. Pronto, a gente vai fazer uma versão de cada dessa musiquinha até vocês pararem de encher o saco. Boa. Vamos agora começar a brincadeira, falar do episódio número 4 dessa 23ª temporada do Top Gear. Se você procurar no dicionário, ele vai dizer assim, você quis dizer bosta. Tipo assim. Então, vamos lá. O episódio começou aquela já podendo introdução, onde os caras não aprendem, né? Eles continuam fazendo jeremices e foram testar o Aston Martin Vulcan. Pra quem tava esperando que ia ser o Chris Evans, dançou, né? Que foi o Chris Harris. Matheus Pira. E, como se não bastasse testar um puta carro diferente, eles foram, na minha opinião, um dos circuitos mais bonitos da Fórmula 1, que é o de Yas Marina. Eu, sinceramente, achei que, mais uma vez, baseado no teste da F12, foi mais assim, lindo de ver, mas achei que faltou alguma coisa a mais. Bom, foi o que você falou, eu gostei muito das tomadas de vídeo, só que a apresentação em si do Chris Harris, eu achei que ele falou pouco do carro. Eu achei do caralho, cara, aquela cena onde ele faz o zerinho esperando pelo próximo carro lá, e depois ele sai, eu achei muito linda aquela cena lá também. Mas do teste em si eu não gostei muito, achei que ficou muito repetitivo, sabe? Ter as mesmas... Você pode ver que teve uma hora lá que eles repetiram a mesma cena, acho que 3 vezes, do carro fazendo uma curva lá, quase meio que jogando de lado, assim, bem pouquinho. Só que do carro em si, pra mim o Vulcan é maravilhoso,
né? Assim como toda Aston Martin, na minha opinião, é a marca que tem os carros mais bonitos já feitos. Eu gostei bastante também, muito por causa disso aí que o Gustavo e o Henrique falaram. O episódio está muito bem filmado, muito bonito, muito bem editado. Aquelas câmeras do escape soltando fogo, achei do caralho também. Não, assim, no geral, eu achei que até foi um pouquinho melhor do que o da F12. Pelo sentido de que ele mostrou em si algumas coisas do carro. O problema é que eu fui um pouco atrás aqui do site dedicado do Vulcan. E tipo assim, tem muita coisa que realmente dava para ele ter falado do carro. Ele falou dos 3 modos de potência e tudo mais, mas não falou que é um câmbio sequencial e tudo mais, que é derivado do carro de corrida. Não falou muita coisa de chassi. Não falou quem foi falar de freio foi o Chris Evans, na hora que o carro tá fazendo a volta rápida na pista deles lá, né? Bom, tinha muito detalhe que ele poderia ter entrado pra falar. Então, eu anotei um monte de coisas aqui, então sentem, peguem a pipoca, lição agora. Vamos lá. Que lá vem história. Eu vou comentar algumas coisas. Então, na hora da chamada do programa, o Chris Evans fala que é um carro mais insano que já viram, não sei o que, blá, 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 blá. Mentira. Esse papo, eles falam isso toda hora. E eles fizeram essa mesma coisa parecida com o Zonda R também. O carro, ele até faz, o Chris Harris faz a definição do Vulcan como, ele fala, named after a Cold War bomber. O nome do carro vem por causa de um bombardeio? Não, um avião bombardeiro britânico. Sim, exatamente. Cara, desculpa, é uma bosta. Você coloca o nome de um carro, de um negócio que mata pessoas, é isso? Eu achei uma bosta isso, entendeu? Ele não devia ter citado isso daí, eu acho. Bom, o programa, o Top Gear, eu sempre deixei claro isso daí para amigos assim. O Top Gear, ele testa carros, e quando é teste de um carro inglês, seja McLaren, Jaguar e Aston Martin, principalmente Aston Martin, o programa se torna muito sensacionalista. Então, tipo, tudo é o melhor, o mais incrível. O Chris Harris cansa de falar isso daí. Até assim, nesse teste do Vulcan, eu fiquei muito decepcionado com o Chris Harris, que ele fala muita coisa que não é dele. Aliás, ao mesmo tempo eu fiquei preocupado porque dá a impressão que ele lê um texto, ele decorou, porque muitas coisas ele não é desse jeito, ele não é um cara sensacionalista, entendeu? E eu fiquei, tipo, bom, vamos continuar, vai. Os test carros ingleses sempre melhores. O Chris Harris tentando imitar frases do Jeremy em vários trechos da reportagem. Aliás, não só isso, o Top Gear inteiro parece que eles estão... O Henrique mesmo comentou, então tentando a chamada ser igual o Jeremy, sabe? Tá tudo muito eu tô chamando Jeremy, de crise Jeremices. É uma doença, cara. Isso aí vai pegar, né? Pois é. Aí eles falam, o Chris Harris fala, referente ao Vulcan: The fastest, more powerful and most extreme Aston Martin ever built. Não é verdade. Quem conhece o Top Gear e assiste desde a época do Jeremy, Richard e James, existe um carro da própria Aston Martin chamado DBR9, que inclusive eu vou comentar mais pra frente, mas ele foi absurdamente mais rápido na pista do que o Vulcan. Eu vi esse carro num salão privê, até tem um vídeo no canal do Exclusivos TV aqui no YouTube, se você estiver vendo pelo YouTube, procura lá, salão privê, é o vídeo que eu fui. Eu passo do lado do Vulcan, ele até estava perto de uma McLaren P1 GTR, do Pagani Huayra, e tinha o Koenigsegg. O que foi? O P1 eu falei fudida, e você falou Huayra, eu falei bosta, E o Koenigsegg 121 estavam perto ali. Até o brinco que as lanternas traseiras parece um monte de palitinho de sorvete. Eu acho Nossa, animal. é horrível aquilo. Eu acho animal. Nossa, acho do caralho também. É uma arte, mas nada demais, entendeu? Eu achei legal que o Chris Harris cita a presença dos 2 motores Mondeus. Aliás, quem falava isso daí, cansou de falar, foi sempre o Jeremy. Ele que trouxe a ideia dos motores V12 6.0 da Aston Martin, a junção de 2 motores Mondeus na década de 90. Eu citei isso muito no Amigos por Carros, sempre citando o Jeremy. Ele só esqueceu de falar que tem uma preparação Cosworth, né? Ele é 7 litros também nesse caso, tá? Também, mas todo o motor vem derivado do 6.0. O próprio Sim. Também, como é que chama? 177, que eu acho que é 7.3, se eu não me engano, a litragem dele, também vem tudo derivado do 6.0, eles aumentam antes a capacidade, né? Ele até comenta que é estranho você pensar que o Vulcan é um carro que tem, digamos, veio de, entre aspas, restos dos Aston Sedans, né? Tipo, porque é um motor desde a década de 90, 2 Sim. motores juntos. Então tá muito tempo no sedãs, daqui a pouco lança num carro de corrida, entendeu? Mas você concorda comigo que o ronco é do caralho, né? O ronco é bonito, Matheus, mas o carro não é tudo isso.
O DBR9, que eu vou comentar logo em seguida, antes do negócio da pista, quando o Henrique continuar aí. Cara, ele é muito mais foda. Ele fez muito mais coisa. E outra coisa, o DBR9 ele correu Le Mans, né? Esse carro vai ser que nem um Zonda R, né? Isso aqui que você tá falando não é um Aston de corrida de Le Mans, é um carro de track day, se eu for parar pra pensar assim. Sim, mas aí quando ele fala The fastest, more powerful and most extreme Aston Martin ever built, não é verdade, entendeu? Não, tudo bem, que o DBR9 fique claro que é um carro de corrida mesmo, né? Sim, mas isso, por exemplo... Então, Matheus, mas você para pra pensar. O carro é tão extremo... Aliás, que ele cita de novo, que o Jeremy citou quando testou o Zonda R, que o carro é tão alto, que atinge o limite de ruído, até mesmo nos circuitos do Reino Unido inteiro, que é proibido. O Jeremy, quando testou o Zonda R, ele falou a mesma coisa, entendeu? Então, assim, a gente pode dizer, Matheus, que os dois carros, apesar de não correrem, são carros de corrida, entendeu? Tudo bem, entendo o seu ponto. Então, aí, ainda mais que atinge um limite tão alto, então um carro assim. Na verdade, Matheus, se você for me perguntar, onde você encaixaria um Zonda R, uma FXXK, uma 599XX, a P1 GTR e todos esses carros, né? Cara, era uma categoria meio que infinita, porque esses carros não têm limites. Então, assim, teoricamente, se você parar pra pensar, esses carros teriam que ser muito melhores que um carro de Le Mans, que é um carro que não tem limite, entendeu? É um carro, tipo... Ele é ilimitado, tanto que o próprio ruído, por exemplo, os carros de Le Mans, se eu não me engano, tem etapa no próprio Reino Unido, então eles são limitados por causa de som e tudo mais. E tem a categoria da FIA, que tem restrição de peso, restrição de potência. Então esses carros não tem isso, entendeu? É meio que tipo, ó, o Zonda R, P1 GTR, FXXK, o Vulcan, são os carros, o máximo que a gente consegue fazer com a tecnologia da nossa empresa, entendeu? Então tá aí. Então eu fiquei muito decepcionado, pra falar a verdade. O Vulcan esperava muito mais. Sabe quando você espera ver um hipercarro e você vê no máximo um super carro, sabe? Eu fiquei bem decepcionado com o Vulcan, entendeu? Mas em que aspecto de decepção? Eu não tô entendendo, Will. Ele poderia ser muito mais, porque é o seguinte, a gente vai chegar já no tempo. Eu vou explicar a diferença. Vocês chegaram a ver os tempos do DBR9 ou não? Não. É assustador. É tipo, ó, bom... Eu vou... Continua aí, Henrique, que depois eu cito. Tá bom, só pra finalizar essa parte do Vulcan, teve também uma volta no circuito de Asmarina do Vulcan, a Chris Harris dirigindo o Vulcan contra um V12 Vantage S, dirigido pelo Darren Turner. Esse V12 Vantage S específico, ele tinha o Flap Pedal Gearbox, né, que é o pedal shift, ele não era mecânico. Infelizmente. Infelizmente. Então o Chris Harris dá uma vantagem de 20 segundos pro V12 Vantage e aí depois ele larga, que é até a hora do zerinho. É óbvio que o Vulcan leva, né, o racha aí. Bom, quem não leva em cima do V12 Vantage... De ré ele ganharia. Eu queria encerrar essa parte dando a minha opinião sobre Aston Martin. Eu gosto muito de Aston Martin. Eu sou fã de carteirinha do James Bond, tá? Então é por isso que eu gosto de Aston Martin, lógico. E um dos meus carros favoritos, assim, que eu teria sem dúvida nenhuma, seria um Aston Martin DBS. Na minha opinião, dos carros da geração atual, ele é o mais bonito que já foi feito. E pode falar que o carro é lerdo, o carro é pesado, o carro é uma bosta, o carro é feito de motor de 2 Mondials, mas eu acho aquele carro lindo, maravilhoso, teria com certeza, e ainda vestiria um terninho Tom Ford para sair igual James Bond na foto. É isso que eu tinha para falar da Aston. Gosto muito desses carros lerdos, pesados e sem sentido. São 2 comentários, na verdade. Um é mesmo uma curiosidade pro Gustavo mesmo aqui. Só porque eu li aqui no press release do Vulcan, mas o chassi do carro é feito no Canadá, sabia? Ô louco, não sabia disso não. Aqui, o chassi produzido por uma empresa chamada Multimatic, pesa totalmente 180 kg. Ele é produzido à mão por 9 pessoas no Canadá e demora 4 dias para o processo ser completo. Ele passa pelo autoclave, né, que é o que faz a cura da fibra de carbono, por 3 vezes. E a outra coisa não era nem um comentário, justamente eu queria fazer essa comparação com o Zonda R, FXX, FXK, 599XX, esses track specials, né, por assim dizer. O que vocês escolheriam? Ficaria entre extrema dúvida entre a P1 GTR e a FXXK, principalmente uma P1 GTR Road Legal. Ah, coisa linda! Cara, sinceramente, pra mim aqui no Brasil, muro, velho, porque esses carros não fazem sentido nenhum, cara, pra mim.
Desculpa, não entendo a proposta disso. Agora, se fosse pra ter fora, eu teria uma FXX, que dá pra emplacar. Os negros já fizeram isso lá em Londres, então eu teria uma FXX. Então, Henrique, mas falando disso, os caras vão emplacar P1 GTR. Eles conseguem emplacar tudo isso aí, velho. Ah, não é P1, é P, eu vou na FXX. Um negócio meio bizarro assim, né? Eu vou um pouco com o Henrique também. Eu não curto muito esse tipo de carro, respeito pra caralho, mas se fosse pra ter um, acho que seria a FXXK mesmo além do Zonda do Revoluciono, mas é que a FXXK é muito bonito o carro, sabe? Eu olhei assim, a tecnologia que tem os carros, dá um carro pra você andar até, porque o Zonda ele só solta a embreagem a 4.000 RPM. A gente vai falar isso no Amigos por Causa. Eu e o Leone penamos pra não dar aquela porra daquele carro, entendeu? Empurrando, é tenso, então eu acabaria ficando com a FXXK, mesmo que eu vi que o cara em manobra normal, como um carro, como uma LaFerrari, por exemplo, entendeu? Então, super simples, né? Eu fico na dúvida. Vocês estavam comentando aí a respeito de deixar a P1 GTR Road Legal. Na verdade, é a empresa, né, que participou das 24 horas de Le Mans de 95, que até o carro ganhou, ficou em vários lugares, primeiro, acho que terceiro, quarto, quinto, um monte de lugar. Eles fazem a conversão, eles que fazem a conversão da F1 GTR também, a mesma empresa, eu acho que é Carroceria Lanzante, alguma coisa assim, na Inglaterra. Sinceramente, eu acho que eu ficaria talvez de P1 GTR mesmo, ou não sei, é aquela coisa, é um nível tão extremo assim de que cada marca oferece, que acho que só andando mesmo nos carros mesmo pra ver, mas assim, desse aspecto da P1 GTR você poder legalizá-la pra rua, eu acho que eu iria, bom, não precisava nem legalizar, ficaria com uma P1 GTR pra tentar bater o tempo do 918 e Nordschleife, né? Olha como você acusou. Eu já tava imaginando que eu tô dando risada aqui, porque eu falei, olha que hipócrita, fala mal pra caralho da P1, aí no final ele escolhe a P1 GTR. Coisas da vida, né? É que sabe qual é o problema? Aquele inglês lá, o Andy, que é amigo do Renato, que o cara tem a F1 GTR Lark e ele fez a P1 GTR no livre Lark também. Meu, aqui o livre matou o carro, ficou do caralho, meu. Não sei escolher. Talvez o Zonda R, que é do caralho também, é um pouquinho mais rápido que o 918 também. Mas é carro de corrida, né? Bom, a gente tava falando sobre... Eu vou comentar alguma coisa interessante também, só por conhecimentos gerais, que eu tava tentando entender o que o Matthew LeBlanc falou quando ele chamou o Top Gear, o Stig, pra andar no Vulcan, né? Aí ele fala o seguinte: Some say he thinks Brexit is a laxative. Alguém sabe o que é isso ou não? Não, eu fiquei curioso porque eu acho que a risada do Chris Harris foi genuína nessa hora aí. Eu achei que deve ser uma piada boa. Não é uma bosta a piada, porque é o seguinte, deixa eu explicar. Eu já tinha ouvido esse termo Brexit, eu sabia que era alguma coisa de sair, mas eu não lembro exatamente o que. Eu pesquisei. Brexit é a abreviação das palavras Grã-Bretanha e Exit, então seria Brexit. Aí, o que significa Brexit? Significa a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, pensa assim, Brexit is a laxative. Laxative é laxante. Então, alguns dizem que ele acha que Brexit é um laxante. Sair, entendeu? Cara, que porcaria. Piada Joey total. Nossa, achei uma bosta. Aí tem o segundo trecho que é And that for tax purpose he classifies a biscuit. Ele fala, por conta de impostos, ele é definido como um biscoito. Eu falei, nossa, que bosta. Eu vi o Chris Harris se matando. Eu falei, sério, Chris Harris? Já foi melhor, hein? Quem riu, o engraçado foi que quem riu foi a mulher. Não, foi o Chris Harris mesmo, não, esquece. Foi o Chris Harris, Uma Sabine, se fosse Sabine seria engraçado. É, porque eu lembrei que tinha sido alguém atrás, que a Sabine aparece depois, né? Bom, então vamos lá. Já atropelando o Henrique aí, mas o tempo do Vulcan foi 1 minuto 15 segundos, ponto 2. Num pista que eles chamam de damp, que seria um pouco úmido, digamos assim. Tá, esse tempo é o seguinte, significa que ele é mais lento que uma sexto elemento. Sabe qual que é a sexto elemento? Também é uma semipista, especial semipista. Exatamente. A sexto elemento é 1.14, então a sexto elemento é 1.2 segundos mais rápido. Caralho! É mais lento também que a FXX, que é 1 minuto e 10.7, que foi feito pelo Schumacher com pneu slick. Aquele pneu slick é outro nível. Então, assim, foi um pouco mais de 5 segundos mais rápido. O Vulcan também é mais lento que o Caparo. Nossa. 1 minuto 10.6. E o Caparo é metade do preço, eu acho. Então, peraí. Agora, tipo, um dos assustadores agora, né?
o Vulcan lembra 1 minuto, 1:15.2. O DBR9 fez 1:8.6. Ele foi 6.6 segundos mais rápido que o Vulcan. Por isso que eu penso, tipo, falei, cara, não é o Extreme, não é nada, é puta diferença. Aí depois tem outros tempos, por curiosidade. O Zonda R foi 1:8.5, que é 0,1 mais rápido que o DBR9. Aí eu comentei na chamada aí que, que o Vulcan é mais lento que a 675 e o Huayra 675 é 1:13.4, o Huayra é 1:13.8, lembrando que o Vulcan de novo é 1:15.2. E uma coisa interessante, porque quem não sabe aí, eu acho que os meus companheiros de programas também nunca ouviram falar, talvez o Gustavo, que ele gosta de fuçar. Vocês sabiam que a LaFerrari já foi para esse circuito, né? Sim, num programa do Fifth Gear. Não foi do Fifth Gear, foi do... Eu li alguma coisa na internet. Sim, vocês sabiam, Gustavo, Matheus? Tô tentando lembrar aqui, eu tô achando que não. Gustavo? Mas pera, que pista? Yas Marine ou a do Top Gear, certo? Top Gear. Não sabia não. Tá, e se você tá no YouTube aí e você digitar Chris Evans, LaFerrari, Jason Plato é o apresentador do Fifth Gear. Por isso que eu falei Fifth Gear, desculpa. Então, mas não é Fifth Gear, calma. Uhum. É porque você confundiu com o apresentador. É, o Jason Plato. Então, tem um programa que o Chris Evans, antes de juntar o Top Gear, que chama TFI Friday. Que é o seguinte, tô vendo aqui na minha frente. É um programa de entrevistas, então. Esse programa é engraçado pra caralho. É do Jimmy Fallon lá? Não, era do Chris Evans esse programa. E essa LaFerrari é dele. Então, justamente, aí eles chamam de The Sting. The Stink, perdão. Stink que seria sujo, porco, fedorento, coisa desse tipo. Que é o Jason Plato de brincadeira. Inclusive o Lewis Hamilton aparece aí também, se vocês estiverem vendo agora. Tô vendo aqui, cabelo ridículo do Chris do Lewis. Agora eu vou estragar já. Chuta o tempo da LaFerrari na pista. 40 segundos. 1:13. Vocês estão pesquisando, vão tomar no... Não tô. LaFerrari na pista, lembrando o Huayra 1:13.8. A LaFerrari com o mesmo tempo do Vulcan, o mesmo tipo de clima, que é um pouco úmido, 1:14.2. Isso significa que ele é um pouquinho mais lento que o Huayra, um pouco mais lento que a 675, mas lembrando que na pista é um pouco úmida. E mesmo assim acaba sendo mais rápido que o Vulcan. Porra, pera aí. Não é o Stig que tava dirigindo. Então não é o Jason Plato. Sim. Não. E outra coisa, a pista também não tá na mesma condição. Tá na mesma condição da Vulcan, mas não tá na mesma condição do Huayra e nem da 675, entendeu? Mas, cara, não faz sentido nenhum. Quer dizer, então, que eu tenho que pagar 1,8 milhão de libra num carro que foram feitas 25 unidades, que eu não posso ir buscar minha filha na escola, igual o Gordon Ramsay faz com a LaFerrari dele, e ainda assim eu vou ser mais lento no circuito? Mais lento que um Sexto Elemento, que uma 675, aliás, o mais assustador é acho que de todos aí, o mais, entre aspas, barato aí é a 675, né? Até mais barato que o Huayra, entendeu? Não tem mais, né, pra comprar. Uhum. Qual é o tempo do 918 nessa pista? Não tem. Tá bom. A Porsche não cedeu. Calma. É sério. Acho que você pode cortar essa parte, né, Will? Então é o seguinte, tem outros tempos que eu acabei não anotando aqui, tá? Porque ia ficar muita coisa, mas por curiosidade, então, ele perde pra 675, o Huayra tem um tempo também do Bakemono, que ele foi mais rápido, tá? Foi mais rápido, o Vulcan também foi, aliás, perdão, mais lento, né? O Vulcan foi mais lento também que o Ariel Atom V8 e mais lento que o Viper ACR. Eu acho que o mais barato é o Viper ACR, hein? O Viper ACR é mais rápido que o Vulcan, que tal? Com a vantagem que o Viper ACR não tem aquele monte de espaguete na parte de trás lá, né? Exatamente, dá pra você andar na rua. Puta que lá, merda, meu velho. Pra que você vai ter um Vulcan? Aí você quer um carro extremo Aston Martin? Vai estar no DBR9. Aliás, DBR9 acho que não corre mais, né? Dá pra você pegar um carro de corrida. Tá aposentado já, agora é o V8 Vantage que corre lá. Se você quer um carro extremo, pra que você vai pensar em comprar um Aston Martin? Essa que já é a primeira coisa, tá ligado? Igual ele falou, a porra desse Vulcan você consegue comprar 2 P1s com esse carro, meu. Pra que você quer performance se você não pensa em Aston Martin, mano? Só uma pessoa que tem problemas mentais faz isso, cara. Desculpa eu falar, mas... Então, mas é o que eu falei, Gustavo. O Top Gear, ele é um programa extremamente sensacionalista. Quando eu vi o teste do Chris Harris o tempo todo, o Chris Harris não tem essa identidade de falar o que ele fala. Parece que escreveram um texto pra ele. Então, aí tipo, o Chris Harris fez a dele e tal, não sei o que. Aí o produtor deve ter pegado, então, você não vai falar isso, mas você vai falar isso.
Então aumenta em milhões tudo que ele fala, entendeu? Poxa, mas eu gostei muito do episódio, do teste, meu. Então, por isso por carro em inglês, quando é o Top Gear fazendo, eu arregaço e falo tudo mesmo, porque é muito sensacionalista, tem muita mentira, entendeu, sabe? Então, assim, não é tudo isso daí, eu acho que não vale. O carro é bonito, pessoalmente, mas, cara, se for um carro mais extremo... Porque, assim, você vê o programa e você fala, nossa, eu preciso de um Vulcan. Cara, vai se foder, você acha carro muito melhor que o Vulcan por muito menos, entendeu? Ah, isso sim. Com certeza. The Vulcan is the fastest, most powerful, most extreme Aston Martin ever built. Tô inconformado, cara. E agora, pra gente ficar um pouquinho mais inconformado, vamos falar sobre o Luxury Ride to Venice Challenge. Cadu vai gostar desse título. Luxury Ride. Precisa ver se ele não vai vomitar, né? Eu Nossa, não vi o episódio ainda, não dá spoiler, caralho. Já me mandaram um monte de montagem já de brincadeira, mas eu não assisti ainda. Nada de atropelado. Então, falando sobre o Luxury Ride, lembrando os tempos de challenges nonsense do Top Gear, eles vão fazer uma viagem da Inglaterra até Veneza, na Itália. E o jeito mais luxuoso de fazer essa viagem é indo de um trem, 5 estrelas, não sei o que, blá blá blá. Aí eles perguntam assim, né, na introdução, quem queria se candidatar aí passar um tempo, né, nesse trem, 2 dias, com tudo pago, luxo, etc. Quando a gente pensa que a situação não pode ficar pior, aparece o Eddie Jordan. Que é um cara do filme Um Morto Muito Louco. Que eu até anotei o nome do cara lá, do personagem, chama Bernie Lomax. Então eu vou começar a chamar agora de Bernie Jordan. Beleza. Então Bernie Jordan se candidata aí de trem. Enquanto isso, as outras 3 pessoas, que são o Chris Evans, ele tinha que fazer alguma coisa no programa, né? O Matt LeBlanc e a meu amor Sabine Schmidt. Eles vão, cada um compra um carro, né, de segunda mão. Na verdade teria que ser um meio de transporte, né, vocês já vão entender porquê. De segunda mão para fazer o mesmo trajeto. Comentário, Henrique, só pra te interromper rapidinho. Manda aí. Lógico. Quando eu comecei a ver esse episódio, aposto 1 milhão que a Sabine vai escolher um carro alemão, o idiota lá vai escolher um carro inglês, e o cara já tinha visto que era o trem, que já tinha visto acho que num trailer, alguma coisa assim. Então é meio previsto, né? Ó, pra quem não optou em não ter spoilers, igual eu fui assistir o episódio, não vi nenhum preview, né? Então o Chris Evans ficou com Jaguar XJ8, geração X308, com um belíssimo motor V8 e 50 toneladas. A Sabine Schmitz, claro, ficou com um alemão, um Audi A8 da geração D2, V6 base com a bosta. Puta que pariu, que lixo. Pô, tem GPS, meu. Tem SatNav System, o banco todo rasgado. Vocês viram o banco todo rasgado? Tá Mas feia tinha coisa, rodas de 20 polegadas, né, mano? Oh, que O legal. melhor estilo Schumacher, Zona Leste, com aquela roda Aliás, cromada. do jeito ela falando, eu entendi a crítica do episódio anterior. Eu percebi o que eles disseram sobre o vocabulário da Sabine Schmidt. Eu reparei nisso também. Nossa, hiper limitado pra um programa desse é complicado, né? Mas paciência. Tinha que ter mais umas aulinhas de inglês. Eu vou providenciar isso, obrigado. Sem gostar que eu não gosto do jeito que ela fala, cara. Anotado É sotaque. também. Vou levar pra um curso de etiqueta. É sotaque, Gustavo. Gustavo. Foi. Na hora que o cara filmou ela, a primeira vez que ela apareceu no programa sorrindo, eu pensei o Gustavo até falando, essa velha puta de novo. Nossa, cara, é irritante o jeito que ela fala, mano. Na hora eu falei, puta, o Gustavo deve ter ficado muito puto com o sorriso falso dela, velho. Exatamente, cara. Eu até anotei aqui, ó. Aqui, ó. Chris Evans, Matt LeBlanc e velha puta, mano. Nossa, cara, é irritante, velho. É muito forçada aquela mina, velho. William, manda o autógrafo que você tem dela via Sedex pro Gustavo, por favor. Pode mandar. E aí o Matt LeBlanc me aparece com uma belíssima Honda Goldwing. Puta que pariu, que porcaria de moto, caralho. Você leva essa porra no shopping. Fala isso, a moto do caralho. Você leva essa porra no shopping, você tem que parar em vaga de caminhão com aquela merda. Puta que pariu, é muito grande aquela bosta. Curiosidade pra quem não sabe, a Goldwing tem um motor 6 cilindros em linha. Imagina uma porra de um motor 6 cilindros em linha numa moto, que tamanho tem que ser essa merda? Nossa, acho ridículo, velho. Puta, bom, sei lá, vai. Segue o jogo. E aí começam aqueles desafios totalmente nonsense, que é parar em Paris
pegar 3 chefes de cozinha e levar até Lyon. Eles têm que preparar os pratos no caminho. Matt LeBlanc, parabéns, cara. Você escolheu uma moto pro cara ir cozinhando na moto, velho. Porra. É que ele não sabia. Puta que lá merda. Antes de vocês continuarem a criticar, sejam sinceros, vocês deram pelo menos um pouco de risada com esse Muita quadro? risada. Porque eu dei risada pra caralho, meu. Cara, eu não consigo, que eu acho muito bobo. Mas Sério? nossa, me diverti muito, meu. É, Eu acho que de todos os que a gente gravou até agora, esse 4º episódio foi o mais legal, cara. Sinceramente. Nossa, Ô, meu, louco, eu de só, comédia eu show só que achei. Eu só falei, bom, o que eu vou me entreter nesse Top Gear que a gente vai gravar? Eu vou arrebentar o Vulcan e eu vou comentar bastante do Model X, só isso. Também, O resto você testou o carro? Vai tomar no Boa, vai Gustavo. tomar no seu. Boa. Mano, pera que eu vejo, cara, o William passando aquelas bases mais escuras na tela. Mas não é igual. Eu não tô brincando, cara. É igualzinho, cara. O jeito que ele senta, o ar meio vesguinho, tá ligado? Eu não sou vesgo, seu idiota. Ainda se fosse o Matheus, que o Matheus é pretinho, ainda beleza. Mas... Nossa, aí ia tá passando a Top Gear até agora com o Matheus. Né? É, Ia tá ele do lado do Vulcan. Ele com o Chris Harris no Vulcan. Né? Lógico, com certeza. Bom, eles vão buscar lá os chefes e os chefes têm que ir cozinhando até Lyon. Inclusive eles têm uma ideia que é pegar frango, peixe, sei lá que porra que era aquela, e enfiar dentro do motor pra ver se cozinhava. Cara, isso aí já é ideia copiada do Jeremy, do Richard. Aliás, essa ideia é repetida. Cara, é tudo repetido isso daí. Sabe quando você vê e fala, já vi o Richard, o James e o Jeremy. Mas fazendo onde a mais mesma eles coisa. fariam isso, Will? Cara, eu achei que foi uma solução viável. Eles tinham que cozinhar. Onde você vai colocar o bagulho quente? Não, não é essa questão, Gustavo. É que, tipo, eles estão... Isso que aconteceu, já teve um programa com os 3 igualzinho, entendeu? Sabe, de jogar no motor. Até teve uma piada que no primeiro de um desafio desses, eu acho que eles colocaram alguma coisa no carro do James. Foi eu acho queijo. que era Queijo pode ser. gorgonzola. É um negócio assim. E aí ele falou, pô, mas que cheiro estranho essa cidade. Ele falou alguma coisa Não, assim, só que... eu vou até dar o background aqui pra vocês, assistam que é muito bom, é muito engraçado. É o desafio dos Alfa Romeos. Eu acho que ele falou, essa cidade tem um cheiro estranho, velho, sabe? Pô, eu tô servindo queijo já faz algum tempo já, é muito engraçado. E assim, os caras compram uns carros muito bosta. O Jeremy compra um Alpha Type 75 e o Richard compra um Alpha Spider. Os carros todos detonados. Aí vem o James lá todo, né, aquele jeito gentleman dele com Alpha GTV, novinho assim, bem cuidadinho, e ele falando, meu ar-condicionado funciona, meu ar-condicionado funciona, aí os caras falam, na hora que eles param num posto, pega queijo gorgonzola, joga dentro da caixa de ar do GTV, e aí realmente ele fala isso, nossa, a cidade tá meio cheirando esquisito. É legal, assistam esse desafio dos alfas que é legal. Bom, mas voltando, hoje eu fui pro escritório, né, peguei 2 horas de trânsito, tentei cozinhar meu frango da marmita no motor do meu carro, não funcionou não, viu? Então não façam isso que não funciona. E o episódio basicamente foi isso, essa primeira parte, fazendo umas piadocas jeremices e totalmente sem sentido. Pra terminar a gente teve que aguentar o Eddie Jordan tocando 2 colheres e cantando, velho. O que vocês têm a comentar sobre isso? Eu queria ouvir a opinião de vocês. Eu olhei e eu falei, acho que eu tô assistindo um filme morto muito louco, cara. Que bosta, velho. Eu dei muita risada, cara. Achei muito engraçado. Eu achei, assim, genuinamente espontâneo e engraçado. Cara, eu achei engraçado. Só que ao mesmo tempo que eu achei isso, cara, eu achei o perfeito lugar, o perfeito motivo do porquê eles chamaram o Eddie Jordan, cara. Ele é muito perfeito pra ser aquele velho que fica dentro do trem, esperando 2 horas pra chegar no lugar, cara. Porque, por exemplo, daqui de Toronto para Vancouver, tem esse mesmo serviço que tem lá na Europa, né? Que é onde você pega um trem e vai. Só que daqui pra lá são 3 horas, são 3 dias de viagem, e é o dobro do preço de uma passagem de avião. Cara, você vê a foto no site dos caras, é só os velhinhos, mano. É só os caras que estão lá quase morrendo, tá ligado? Eles já ficam lá como se eles estivessem simulando tá dentro de um caixão. Que eles devem estar indo pra Vancouver pra morrer, porque puta que pariu, cara. Você vê os caras, eles devem ter uns 190 anos que tá dentro do trem. Deve ser isso aí mesmo, Gustavo. É que nem essas veinhas que faz viagem pra pousada do Rio Quente, sabe? Pega o busão, vai tudo pra lá. Os caras, a diversão dos caras, cara. Você vê que era só velhinho que tava dentro do carro, cara. Foi até dentro do trem. Os caras tirando foto dele também? Eles rindo. Isso acho que foi na segunda parte.
Cara, eu vou falar um negócio que talvez vocês achem absurdo, mas ele me lembrou muito James May em alguns pedaços dessa primeira parte. Não, até entendo, assim, esse arzão meio assim de, tô curtindo mesmo, tô gostando, né? Mas isso eu sei que o William faria também. A cara do William viajar de trem, fazer essas coisas. Nossa, pra caralho. Enquanto isso, o William tava no Model X. É verdade, o William tava lá em Nova York, testando o Model X. Aliás, quando acaba esse negócio, antes de ir pra entrevista, a pessoa que tá narrando, a mulher, sei lá que porra de mulher, apareceu uma mulher narrando que eu não sei o que voz que é. Eu falei, será que é a Sabine narrando? Mas não é a Sabine. Você tá narrando. assistindo com legenda? Não. No legenda apareceu, Nadia Índia, não sei, alguma coisa estranha, o nome estranho. Na legenda assim. falou que era uma mina da Índia. Bom, quando acabando pra voltar pro estúdio, a narradora, essa Nadia aí, como vocês estão falando, ela fala uma coisa exatamente o que o Jeremy fala. Still could be worse. Igualzinho, velho, que é tipo, será que dá pra ficar pior, sabe? Still could be worse. Aí eu falei, meu Deus, desisto do Top Gear, sabe? Sei lá, velho. Que bosta. Jeremices, Jamesices, beleza. Bom, passando isso, nós fomos para o quadro que todo mundo estava esperando. O quadro que ocupa metade do programa. O quadro que todo mundo adora. Starting a Rallycross Car. Bom, me chame quando voltar pro Model X. Eu gosto, obrigado. cara. Eu não sei o que o William fica com essa de velho, cara, mas é divertido o bagulho. É inútil. Só que às vezes tem uma pessoa que é legal. E repito, o Chris Evans entrevistando é outra pessoa. Sim, verdade seja dita, vai. Vamos dar alguns pontinhos pra quem merece. Eu acho que ele deveria ficar só com esse quadro, mas esse quadro em nenhuma hipótese poderia ocupar metade do episódio. E ele tem que variar um pouco. Aquela pergunta de qual foi o primeiro carro, qual foi o carro mais legal, já tá um pouco batida já. Mas eu acho que essa é a diversão, Henrique. Eu acho que esse que é o Eu acho que essa aqui é a diversão dessa parte do programa, sabe? Até concordo, mas sei lá, talvez assim, manter o mesmo formato, mas variar um pouco as partes, vai. Não sei exatamente como fazer aqui, não tenho nenhuma ideia. Não precisava nem dar uma variada, era convidar uma pessoa só, porque aí eles repetem, esse carro ou outro carro, bate palma agora, bate palma depois, o que você acha? Pode ser uma pessoa só, entendeu? Porque é interessante, até acho interessante você saber qual foi o primeiro carro interessantíssimo do Bear Grylls, é um cara que eu acompanho, assisto o programa dele e tudo mais, achei interessante, mas assim também o que eu acho meio chatinho você apresente seu amigo aí do lado, entendeu? Você fala um pouco dele agora, entendeu? Então tá tudo muito igual, né? Então só pra dizer aqui, né, quem veio, né, o Matheus falou que foi o Bear Grylls, todo mundo deve conhecer o Bear Grylls, né, imagino eu, e o Brian Cox. Eu não sei quem é esse Brian Cox. Eu anotei, um ator e foda-se. Ele já apareceu no Top Gear na época do Jeremy também, mas continue. Bom, boa, ele é um ator e foda-se, essa é a profissão dele, legal. Então eles fizeram lá, né, a introdução, já que nem o Matheus falou, o Bear Grylls falou do Brian Cox, o Brian Cox falou do Bear Grylls, aí depois eles foram falar qual que era o primeiro carro de cada um. Eu achei bem curioso, né, aquele Fiat Panda. Tinha amigos nossos que iam gostar, né, Gustavo, Matheus, um amigo nosso que adora carro verde, ia adorar aquele Fiat Panda. Tá bom, vou comprar um Fiat Panda desse pra você, cara. Conversível ainda. Conversível, vai gostar. Cara, tem um monte em Londres nisso aí, eu vi um monte desse carro. E é motor... o outro que é motor 1.1, né, do rapaz, o Fiesta, do... Fiesta, que ele fala que ele tava apostando racha e arrebentou o carro num poste. Parabéns. Bom... Por sorte o motor não quebrou antes, né? Viu? Já é um sucesso. Cara, pensa nisso, cara, o Fiesta 1.1, velho. Puta, bom, deixa pra lá. Acho que é só pra não ser 1000, né? Pra não ficar igual o Brasil, né? Que aqui é tudo carro 1000. Ele tava postando racha com skate, por isso. Boa. Bom, então, falando da entrevista, eu não tenho que falar da entrevista, pra mim foi uma bosta. Mas vamos falar dos tempos, vai. Os tempos, pra mim surpreendeu, eu achei que o Bear Grylls ia fazer um tempo melhor do que o Brian Cox e acabou que ele foi meio segundo mais lento, né? Não, 0.1. 0.1? Não, foi 0.3, se não me engano. Eu tenho uns tempos aqui que eu realmente não sei se foi isso, né? Vocês me corrigem se eu estiver errado. Foi 0.5. 1.54.4 do Bear Grylls, 1.53.9 do Brian Cox. Isso, 0.5 de diferença. 0.5 de diferença.
E, cara, pelo vídeo, assim, da volta, eu realmente achei que o Bear Grylls tava melhor do que o Brian Cox. Não sei Também se achei, é edição, cara. como é que é, né? Concordo com você, eu também achei isso. E aí foi isso, acabou. Alguém quer falar mais alguma coisa desse quadro maravilhoso? Por que apareceu o presidente dos Estados Unidos uma hora lá? Obama é fã do programa e foi participar de uma viagem com o Bear Grylls no Alasca e comeram salmão. Pô, fã do programa legal, da hora. Imagina, a Dilma fala, quero comprar um carro. Nossa, assassinado William. na hora. Que William, Me caralho? ajuda a comprar um carro. Ela liga pro Matheus. Vamos pedir pra ela ligar pro Matheus. Não, cara, fala pra ela comprar um Fiat Maré, Fiat Tipo, sei lá, qualquer um desses que explode, pega fogo, pode ser uma 458 sem fazer recall, pode Independente, né? qualquer merda dessas aí que pegue fogo, exploda, tá bom, vocês ela pode comprar. That's tasty. Well, that's proper Alaskan salmon for you. Bear's a mediocre cook, but the fact that we ate something recognizable was encouraging. E agora vamos falar sobre o teste do Tesla Model X, o carro elétrico mais show-off da face da Terra. O teste foi feito nos Estados Unidos, em New York City, com o nosso amigo William Wright fazendo o teste. E legal, mostraram bastante do carro. Eu ainda acho que o Rory Wright tem sido uma surpresa muito grata. O teste para mim foi o que salvou o episódio, no geral. Essa ideia da Tesla é fantástica, o carro é muito bom. Eu converso com vários amigos engenheiros, eles me falam a mesma coisa. Falam, cara, a ideia do Tesla é muito legal, que une tudo, né, num carro só. Inclusive tem uma cena que eu achei muito legal, que foi o drag race com o Challenger Hellcat, né, que eles colocam um monte de universitários lá falando, o Hellcat vai ganhar, essa van é uma bosta, quem que é esse negão dirigindo aí, vai se fuder, vai tomar pau, e aí ele ativa o Ludicrous Mode e o carro fica insano, cara, 0 a 100 em 3.2 segundos naquele SUV de 6 lugares, cara, isso é fantástico. Mas achei esse teste muito bom. O Rory é fantástico, cara. Ele realmente, dessa vez ele levou o programa nas costas. Eu sou muito fã da Tesla. A Tesla tá vindo com uma tecnologia revolucionária. Ela estupra qualquer SUV, pode colocar Cayenne Turbo S, o Bentayga, X6M, ela passa por cima de tudo. Lembre-se que a velocidade máxima do carro acho que é 260, eu acho, precisava ver no press release. Ela não tem muito top speed porque a ideia, né, do carro ele é ser rápido em baixa, né, e até uns 250. Mas não precisa mais do que isso para um SUV, né? Ele achei interessante que o Rode comentou, cadê? Onde foi que eu notei? Eu não tô achando aqui, mas ele fala que a tecnologia elétrica tá fazendo com a gasolina e o diesel que o modelo T fez com o cavalo. Eu achei animal essa comparação. Essa frase foi bonita mesmo. Ele comenta alguma coisa das portas. Que, como é que eu até anotei aqui? Eu tenho o nome, chama Falcon Wings. Falcon Wing Doors. O problema é exatamente isso que ele falou, sobe na parte de trás, né? Então, ele até dá um exemplo lá, ele tá sentado, putz, mas eu preciso ir pra frente. Aí ele tem que sair e pisar nos bancos, ou que seja lá, e ir pra frente, isso é verdade. Uhum. Ele tem um sistema igual da classe E nova, que ela troca de faixa, quando você dá seta ele troca de faixa sozinha, a classe E também tem isso. Na verdade, Will, esse sistema da Tesla, ele é milhões de vezes melhor do que qualquer outro que existe até agora, né? O autopilot da Tesla, cara, é algo inacreditável. Mas, Gustavo, esse sistema já tinha na classe S. Ela foi a primeira, né, a apresentar. Lembra disso? Fizeram teste na Alemanha 100%. Isso eu lembro. Só que o da Tesla, cara, não falha. É o único que nunca teve um acidente até hoje. Mas milhares teve um de carros. aí, não teve um acidente aí, hein, esse acidente que teve, o cara deu desculpa de que o carro acelerou sozinho enquanto tava parado. Intriga da oposição, isso aí. Eu duvido muito, muito. Porque um carro que faz tudo isso daí que ele faz na estrada, você acha que um carro que tem milhares de câmeras em volta vai dar uma acelerada enquanto ele tá no... Só se o carro ficou com fome e quis comer o mesmo cachorro quente que o cara tava comendo lá na hora, o que eu duvido. Mas esse é um carro muito confiável. Gustavo, a desculpa que deram nesse negócio da Tesla, aliás, foi um erro no sistema que eu ouvi falar,
é que o carro estava entre faixas, então ele não conseguia ler a faixa completa da esquerda e a faixa completa da direita. Então ele eu não sei se é um erro do sistema ou pode ser um erro, mas é complicado você falar que é um erro da rodovia, porque foi pintado errado, mas o computador tem que entender que a rodovia foi pintada errado, então ele precisa se encaixar. Aí o que aconteceu? Ele ficou no meio das faixas. O que é ficar no meio das faixas? Você coloca a faixa no meio do carro. Então ele não lê tudo na esquerda e não lê tudo da direita. Então, tipo, tem um acidente, entendeu? O que eu ouvi falar foi isso, entendeu? Já pensou se fosse aqui no Brasil, cara? Ah, não funciona, Henrique, não dá certo. Nossa, não é linear as faixas. Tipo, uma coisa dessa pra você ter, Pô, a Tesla tá vindo oficialmente pro Brasil, mas, por exemplo, um sistema desse não vai homologar porque precisa homologar pela Anatel. E exemplos que eu tava conversando até com amigos no final de semana, aquele Magic Body Control na classe S, ele não veio nos primeiros anos aqui. Tanto que no episódio do Amigos por Carros a gente nem citou. Eu comentei lá com o pessoal da Mercedes, mas e o Magic Body Control? Essa unidade não tem? Ele falou, não, nem comenta isso. Aí eu falei, putz, falei com o Cadu, com o Corner, eu falei, cara, então deixa quieto, nem vamos falar do Magic Body Control, entendeu? Começou a vir recentemente só, e mesmo assim não tem toda a eficiência. O Magic Body Control, pra quem não conhece, é aquele sistema que os amortecedores absorvem tudo. Então você vê o carro de fora, ele tá reto, só que as rodas estão batendo que nem doidas, assim, os amortecedores também, mas o carro tá linear, sabe? Ele absorve todo o impacto, né? Então, assim, tudo precisa ser homologado. Cara, não dá certo, Henrique. Vixe, precisa ver como é que o computador vai se comportar com um erro de faixa, sabe? Entendeu? Então, eu não sei, meu. Eu tô meio assim com esse negócio da Tesla. É muito novo. Mas vamos aguardar aí pra ver, né? Eles falam no teste que a automação é 2 vezes mais seguro do que qualquer humano. Né? Achei isso interessante isso, né? Também. No Drag Race que você falou, junto ao Hellcat, até eu olhei e falei, nossa, Dominique Toretto pira, né? Imagina num negócio desse. O carro do vilão, meu, pra que pegar esses carros de alta performance? Pega um Tesla, meu. Será que nenhum filme de comédia podia fazer isso, né, meu? Essas paródias aí, fazer alguma coisa que o vilão tem um Tesla. E ele vai embora, sabe? Tipo assim, o cara pega. Podia fazer uma comédia dessa, né? É uma coisa interessante que a gente comentou. A gente tava comentando com o Corny e com o Edu Sertório lá do Amigos por Carros. Uma coisa interessante da Tesla. O Roadie comenta por cima, mas acho legal pro pessoal ouvir. O pessoal fala da energia limpa, né? Carro elétrico e tudo mais. Vai ter um problema nisso daí. Ele realmente não emite poluição, exatamente. Só que para produzir as baterias, a química que vai e tudo mais, polui muito mais que os carros. Como é que se fala? Para produzir as baterias, a poluição é muito maior do que a longo prazo do que ter uma linha de carro para produzir carro a combustão, sabe? Tipo os materiais para construção, entendeu? Então, tipo assim, ele é limpo, ele não emite poluição, mas para construir a bateria polui muito mais, sabe? Então a Tesla tá vivendo essa polêmica aí, tem um pessoal já caindo em cima do meio ambiente, em cima da Tesla, falando, pô, mas vocês falam isso, mas produzir as baterias, tipo, além de inicialmente ser muito caro, é um absurdo, entendeu? O que polui, né? Até tava comentando ontem, eu vi o Leone comentando que abaixou o preço do BMW i3 aí. Tava 250 pau, agora se eu não me engano é 180 mil aqui. Por causa com a isenção que a BMW conseguiu junto ao governo. Fazendo comentário, tem Golf GTE anunciado por 192 mil. Eu vi. Aí, isso que o Leone falou que é o seguinte, a BMW dá garantia total das baterias por 2 anos. Só que é o seguinte, passou esses 2 anos, você precisar trocar a bateria do seu i3 vai custar o equivalente aqui no Brasil a $20 mil. Sim, você tá fudido. Não sei se vocês sabem, Will, só deixando um parâmetro. Metade do preço do Model S é o preço da bateria do carro. Eu imaginava, suspeitava. Sim, é algo ridículo assim. É porque o carro não tem motor a combustão, ele é 100% elétrico, né? Exato, isso que é o diferente de um carro híbrido, certo? Só deixando claro, também lembrando, que a Tesla acabou de terminar, ou tá pra terminar, a maior fábrica de baterias do mundo. Nossa. Justamente pra conseguir... Que imagina construir 500 mil baterias pro Model 3 aí que eles estão pra lançar. Então, inclusive eles estão com muitos pedidos e não conseguem entregar, deve ser por conta disso, né? Por causa disso, sim. Por isso que eles estão fazendo essa fábrica agora. Eu acho que até terminaram, pra falar a verdade. Tá pra terminar ou já terminaram?
Interessante que dura 250 milhas uma carga e carrega na supercarga, carrega em 30 minutos. A gente chegou a ver base elétrica, não sei se foi da Tesla em Londres. Eu acho que era a base normal, a gente chegou a ver lá em Londres, achei legal isso daí. Que eu teria, na minha opinião, né? Eu teria um carro elétrico pro dia a dia, eu acho do caralho. Também um negócio insano. O silêncio, a paz, sabe? O carro com puta isolamento acústico, cara, teria muito fácil. A gente já comentou longamente, né, Matheus, sobre isso daí. Sim. E pro fim de semana, pega um carro a combustão, um carro de alta performance, né? Até onde pode dizer alta performance, mas pega um carrinho de tocada legal pro fim de semana aí, velho, e elétrico pro dia a dia. Sou totalmente a favor. Inclusive ele fala que de segurança ele teve a nota máxima, né? A nota máxima é 5 estrelas, Sim, né? porque não tem motor pra passar a parede de corta-fogo, não tem nada, entendeu? Exatamente, então, por conta dessa coisa, então, quando o carro bate, não tem peça do motor voando pra cima de você também, entendeu? Isso que é muito legal, né, meu? Some várias variáveis, né? Eu achei assim, sobre o Road, eu achei animal. O cara tá muito bom. O cara é bom mesmo. E ele é o seguinte, ele é um exemplo muito legal em que explica exatamente porque eu odeio cota, eu sou totalmente contra a cota, porque cota pra mim é preconceito. Tudo bem que ele tá num país de primeiro mundo, mas ele é um cara assim, um negão desse que a gente não conhece, chegou agora, a gente já fala, puta, vai dar bosta esse cara, não sei o que, né, cara novo, tal, ainda mais o negão, coitado do cara. Mas surpreendentemente o cara tá muito bem. Eu li alguns fóruns por aí, o pessoal só falando, cara, o Road que tá segurando a galera nas costas, que o programa tá uma bosta no geral, né? E eu achei muito legal, assim, o pessoal cota, eu acho que gera preconceito. Você tem que ser bom pelo seu talento, pelo seu destaque. Cara, tô gostando muito. O Road é um cara que, se eu fosse escolher assim, vai ter um novo programa no mundo aí, o que você escolher de apresentador na minha equipe? O Road com certeza estaria junto comigo, sabe? Um dos caras que eu escolheria. Ele é muito bom, gosto muito dele, né? Mas ele já tá dentro. É a mesma pessoa. Tô brincando. O que foi? É a mesma pessoa. Então já. Tipo, assim, é o William dividido em dois, assim, entendeu? Ah, que engraçado. Tô brincando. Que engraçado. Bom, posso falar as minhas notas sobre este modelo fantástico? Você não gostou do teste, né? Já fale direto. Primeiramente, a princípio, antes, eu não tinha gostado tanto do teste. Eu achei que ele faltou falar muita coisa. Só que depois eu parei e pensei e falou, ele até que falou as coisas, só que ele não deu a ênfase que deveria ser necessário, principalmente de ter falando uma das primeiras vezes que eles estão testando um carro elétrico, sendo o Tesla, que já é o carro elétrico, entendeu? Eu tenho anotado umas coisas aqui. Primeira, na minha opinião, o carro vale o preço. Ele vale esses 100 mil dólares. 90 mil libras eles falam, né? Esses 160 mil dólares, alguma coisa assim. Na minha opinião, vale e muito. Por quê? Por toda essa paz de estar dentro de um carro elétrico que vocês falaram, certo? Segundo, conforto. Terceiro, eu acho maravilhoso. Quarto, eu tenho 2 conhecidos meus que já andaram, já fizeram teste. Um, por sinal, comprou até o Model 3. Antes dele saber do carro como seria, qualquer informação, ele falou, eu vou comprar esse carro. Comprou. Eu acho que não lançou ainda oficialmente, né? Eles apresentaram. Não, entregue vai começar a ser entregue no final do ano que vem só. No final desse ano e ano que vem. Mas isso aí da reserva sem conhecer o carro mesmo é realmente impressionante. Eu tinha visto um negócio, acho que quem tá fazendo as baterias é a Panasonic. E estavam cogitando as baterias do Tesla, né? E em parceria, né? Acho que não são só eles que estão produzindo. Mas ele tinha um comentário que a Samsung estaria participando dessa produção, e o tal do Elon Musk, né, que é o presidente, ele postou no Twitter e falou, não, nós estamos desenvolvendo as baterias com a Panasonic, não com a Samsung. Cara, teve uma queda de não sei quantos 30% nas ações da Panasonic. Até o pessoal brincou que foi por isso que o Toretto roubava no primeiro filme. É pra ele conseguir agora ter um carro que anda mais com o Challenger dele, entendeu? Que ele assaltava lá os eletrodomésticos da Panasonic. É porque é o seguinte, Matheus, há um tempo atrás a Samsung, eu não sei como é que tá isso, ela achou um novo material para bateria que diz que a eficiência é muito maior e, tipo, a bateria diminui de tamanho e a eficiência é muito maior. Então eles estavam, eu não lembro, era um outro material, eu não lembro o nome do material. Eles estavam desenvolvendo isso,
Aí deve ter sido isso por conta da perda, né? Que o pessoal tava acreditando, aí daqui a pouco falou que já não é, né? Panasonic, é isso que você falou? Então já, tipo... Aí já não quer mais, entendeu? Não, modo de falar, né? Claro, mas, entendeu? Deve ter caído por conta disso, né? Eu tenho 2 conhecidos que já andaram nos carros. O primeiro é o Renato, né? Que a gente até citou aqui no canal, uma vez. Ele andou no carro em Mônaco, se não me engano, no ano passado. E ele falou exatamente a mesma coisa do que o outro amigo falou. Que é um dos melhores carros que ele já andou, que é algo inacreditável. Que o 0 a 100 do carro com o Ludicrous, caralho. É Ludacris, eles falam. É um bagulho bizarro. Ele equivale ao 0 a 100 do 918 Spider, William. Isso eu tô falando do Model S, tá? No Model S do P95D. A gente tava comentando no Gustavo aí que ele falou que tem um vídeo clássico, que acho que ele vai até comentar com o Hellcat, mas depois vocês dão uma procurada e digita Tesla versus Aventador. Tem um drag race. O mais assustador é o da Super Troféu Stradale, porque o Tesla abre e a Super Troféu Stradale demora vários segundos. Aventador, como eu costumo dizer que o câmbio do Aventador é ruim, na hora da troca, cara, o Tesla acho que pula uns 3 carros, assim, é bizarro. É no GT Board? Não, tô vendo aqui, é um Aventador azul na rua, tô vendo aqui. Exatamente. Cara, na hora que troca, o Aventador some até do campo de visão, por causa da troca lenta, né? E tem outro clássico aí que o Gustavo deve citar, que é o do Hellcat, né? Tem o do Hellcat, tem um que ele tá contra um Alfa Romeo 4C, sendo que o Model X tá carregando um 4C nas costas também. Eu não sei se vocês já viram esse. Esse é muito engraçado. Sensacional. Sim, exato. Porém, voltando nessa parte, isso é algo que eu senti muita falta no programa, porque eles não falaram, o William até falou depois que mostraram uma hora, só que pra mim eles não falaram, deu a impressão de que só existe um Model X de todos, que é esse que dá pau em todo mundo. Não, são 3 versões. Exato, são 3 versões do Model X, também são 3 versões do Model S, né? Do Model X é a 75D, 90D e a P90D, certo? O 75D é o mais fraco, entre aspas, o 90D é o intermediário e o P90D é o que vem com esse Ludicrous, sei lá como fala essa porra, e sendo que é o mais forte de todos. 75D, que seria o basicão, que eu não sei se esse é o caso que eles testaram, acredito que foi o 95D, né? Autonomia de 237 milhas, 0 a 60 milhas em 6 segundos e top speed de 130 milhas por hora, vai dar uns 210 km por hora. 20, mais ou menos. Qual que é o mais insano? Já o mais insano é o P90D, que o P seria de Performance All-Wheel Drive, 250 milhas de autonomia, 3.8, 0 a 60 milhas. No módico Ludicrous sai 3.2, top speed de 155 milhas, né, 255. E no modo Ludicrous ele tem 532 cavalos, sendo 500... Não, o que é isso aqui? Tá meio confuso aqui. 532 cavalos no total aqui, ele faz acho que uma estimativa aqui. Algo assim, né? O P é de performance, né? E tem aqui algumas estimativas do tempo que demora para carregar, mais ou menos. Vamos colocar aqui... vamos colocar 60 milhas, que seria 100 km, num carregador de 48 amperes, 240 volts, 2 horas para carregar. No de 72 amperes já cai para 1 hora e 20, e no Supercharger, que é o fudidão lá, em 10 minutos o carro está 100% carregado. Tio, e se eu jogar no meu carregador do iPhone aqui, quanto tempo demora, hein, mano? Não sei, mas o iPhone ele tem uma vantagem que a bateria dele dura mais que a bateria da P1, né? Gustavo, silêncio. Segue o jogo, Gustavo. Cadê o tempo da P1 Notlife, ô Gustavo? Eles não quiseram mostrar para não estuprar as vendas do 918 que ele não tava vendendo, né? 7,19, né? Aquela foto lá, os caras têm a pachorra de postar aquele negócio. Não tava vendendo, aí falou, não. Tinha ainda mais 500 918 pra vender na época. Bom, aí fudeu. Mais alguma coisa pra comentar? Sim. Continuando então. O que seria? Bom, esse carro é um motor elétrico, certo? Ele não é híbrido, que até o William falou. Por isso, o carro ele tem essa puta dessa aceleração porque ele é só um motor elétrico, torque certo? Instantâneo. Que vem torques na hora, né? E tem muitos cavalos, igual o Matheus falou, são 532 cavalos de torque instantâneo, cara. Ou seja, isso é loucão.
certo? Sim. Tenho aqui algumas informações. Muitos não sabem, mas eu estudo mecânica automotiva aqui no Canadá. E eu tenho um professor que ele só explica coisa de carro elétrico e híbrido. Nós tivemos uma palestra no começo do ano com um cara que arruma as baterias, né? Porque normalmente hoje, se você der merda na bateria do seu carro elétrico, ele até citou do Prius, que depois de 5 anos, todo o Prius, depois de 5 anos, bateu 5 anos, ele tinha que arrumar a bateria do carro, né? A bateria elétrica da parte do motor do carro. Ele falou que ele tinha que arrumar e ele ficou milionário com isso porque ele era uma das únicas pessoas no mundo que fazia isso, né? Exatamente. Ou seja, a pessoa chega com o problema, não tem bateria, qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai comprar uma bateria nova, certo? Só que ficou muito mais barato para ele arrumar aquela bateria. Eu já vi uma bateria do próprio Prius aberta, é um negócio estranhamente... É muito estranho, eu não sei se o Matheus chegou a ver, né? O Matheus tinha uma oficina aí no Brasil. Você chegou a ver algum carro elétrico ou híbrido, Matheus? A gente só fez revisão de entrega do 918, de resto nada. Fez, sim. Fez de todos, né? De todos. Dos 3 fechados e dos 3 conversíveis. Pelos reviews do Matheus e várias vezes repetido em 918, não duvido mesmo. Não, mas eu não cheguei a ver não, mas eu tenho muito interesse, viu, Gustavo? Acho que é uma tecnologia muito foda. Então, eu vi a bateria do Prius aberta na minha frente. Cara, eu não toquei na bateria, só que o próprio cara ele falou, mano, é algo tão fácil porque você consegue ver todos os núcleos da bateria. Você consegue ver todos os... Eu não sei como eles falam em português. Certeza, assim. Gustavo abriu, eram 72 pilhas AA Duracell. Cara, mas era... Outra. Mas era um negócio meio assim mesmo, ô Henrique. Era tipo, eu não digo pilha, mas eram vários retângulos colocados um do lado do outro, que quando a bateria dá o pau, é um desses retângulos que tá errado. Ou seja, você vai com um voltmeter que eles chamam aqui, né? Que é um negócio que você consegue... Voltímetro, exato. É a célula que você tá falando. Isso. Aí você vai testando todos os 100 e caralhos pontinhos, o que der o problema, todos os que tiverem quebrados, você só repara aquela pecinha, tá ligado? E é uma peça que não é cara. Ou seja, ele fez isso daí, ele simplesmente abriu o negócio, viu qual que era o problema, e ele falou, cara, pode parecer estranho, principalmente de eu ter sido pioneiro, de eu ter ganhado muita grana com isso, só que era algo muito fácil. Só que daria um pouco de trabalho para você conseguir separar todos os núcleos, certo? Ele falou, dava um pouco de trabalho, só que era muito barato para mim de fazer, e como era muito mais barato para as pessoas também, ao invés de comprar uma porra de uma bateria inteiramente nova, falou, com isso eu ganhei muita grana, ganhei muita clientela. Ele falou que ele recebeu carros da própria Europa, né, que veio para os Estados Unidos, porque ele é dos Estados Unidos. Meu, imagina que absurdo ver um carro da Europa pra ele arrumar, pra depois voltar, caralho. Exatamente, ele falou, cara, era mais barato pra pessoa enviar o carro pra mim, eu arrumar o negócio e mandar de volta do que ele comprar uma bateria 0 km da própria fábrica. Cara, isso é do caralho. Meu, pensa nisso que eu falei, que o Leone falou, $20 mil aqui no Brasil, puta que eu pariu, meu, é caro demais, meu, uma bateria Quando nova. você falou isso dos $20 mil, eu ia até fazer um comentário, né, falar, puta, aqui no Brasil os negros vão dar um jeito, vão colocar pilha Duracell, e acabou que realmente é mais ou menos isso mesmo, né? Do caralho, sim, cara, do caralho. É muito foda, cara, eu gostei demais, eu até fiz uma pergunta pra ele, falando qual que é a sua opinião, né, porque ele trabalha com carros elétricos e híbrido da parte elétrica do carro. Falei, hoje você pode ver que os hypercars, né, o 918 P1 e LaFerrari, são carros híbridos. Qual que é a sua opinião com isso? Ele até brincou, ele falou, cara, eu fico até feliz que eles podem me mandar a bateria e depois eu consigo testar o carro depois de trocar a bateria, né? Lógico que não vai acontecer, né? Que você não vai mandar uma LaFerrari com a bateria quebrada pra um cara aleatório. O cara tem muito dinheiro, é melhor ele comprar uma nova, hein? Exato. É outro nível. Só que ele falou, cara, eu achei do caralho, eu acho do caralho, porque o carro, ele tem todo o tesão da combustão, só que com todos os benefícios que um híbrido também, que um elétrico tem, né? Que é o torque rápido, onde você consegue deixar o carro no modo elétrico, certo? Ele falou, cara, eu acho muito foda, e ele falou aquele mesmo negócio que a gente conversou eu não lembro se a gente conversou por WhatsApp, se a gente conversou no próprio podcast, que o futuro pra gente dos carros de performance seria carro híbrido, certo? E os carros de passeio seriam carros elétricos. Eu achei do caralho essa entrevista, esse
esse negócio que teve com o Mas cara. essa ideia, e também lembrando o que o Christian tinha me dito, ele acha que os de passeios, repetindo, só que os de passeio vão ser elétrico, mas ele acha que os de alta performance vai ter uma outra solução. Inclusive, ele não quis falar o que era, eu sei que ele tá desenvolvendo um sedã 4 portas, e ele quer... Ele deixou claro pra mim, esqueci de comentar, ele deixou claro pra mim que ele quer mirar a Tesla. Ele quer pegar exatamente a Tesla que, tipo, ela tá, entre aspas, sozinha no mercado e ele quer pegar direto, sabe? Exato, não tem uma concorrência que faça isso, né? Porque exatamente. a Tesla, ela tá literalmente estuprando todo mundo hoje que chega no... Tem a BMW com i3 e 8, mas é tipo... Não se muito compara. Fora, sabe? Então, exatamente, é muito fora. Eu acho que é uma pegada mais lifestyle, a linha aí da BMW. Mais umas coisas que eu tenho anotadas aqui, sim, continuando na parte da bateria, né? O carro ele consegue recarregar em menos de 30 minutos nos carregadores oficiais da Tesla. E o que eu acho mais incrível desse carro, cara, é que você consegue andar 400 km com o carro, certo? Você pode ir, por exemplo, você pode sair de Ribeirão Preto, que é onde eu moro no Brasil, ir para São Paulo, que dá mais ou menos 300 km. Ainda sobra aqueles 100 km lá. Você pode parar na casa do William, por exemplo, que às vezes eu vou lá, fico na casa do William, né, William? Você consegue deixar o carro carregando na bateria da casa do... É que o William mora numa mansão, gente, não queria falar isso. Mora, né? Você consegue deixar o carro carregando na bateria da casa, mais ou menos 7 horas na tomada da sua casa ele carrega. E sabe quanto custa, pelo menos aqui no Canadá, quanto custa para você carregar para você ter de novo esses 400 km de range do carro? Custa $3. Ou seja, você consegue andar 400 km com o carro gastando $3. É algo... É ridículo, cara. Então, você falando isso, Gustavo, teve uma época que a gente não era nascido, na década de 60, 70, que apareceu um negócio de tecnologia elétrica e carro movido a água também. Só que o cara sumiu. Falam que conspiração na época, principalmente na época que o petróleo e tudo mais, os caras deram um fim no cara, entendeu? Porque na época a potência de um país era negócio de petróleo, principalmente nos Estados Unidos, né? Então diz que muita gente morreu, velho, em várias coisas assim. Os caras davam sumiço na pessoa, sabe? Falando, esse cara vai foder o mundo. Aí vão lá e apagam o cara. Então assim... Posso te cortar um negócio? Diga. Eu tive uma aula sobre exatamente isso que você tá falando. É mesmo? E aí? O meu professor, ele falou o nome do carro. Eu não vou lembrar aqui na hora que carro que é. Eu lembro que foram feitos, se não me engano, 150 carros, certo? E mandaram todos esses 150 carros, ou 1.100 carros, foi alguma coisa assim, ou 100 ou 1.000 carros, enviaram para todos os compradores que quiseram comprar o carro 100% elétrico, certo? Todo mundo andando, todo mundo feliz. Deu que do nada, acho que um mês depois, a empresa pediu todos os carros de volta. Sobraram 15 proprietários que não quiseram devolver o carro. Não sei por que motivo. Todos esses outros carros que foram pedidos de volta, mandaram pro ferro velho e explodiram o carro. Isso foi Brasil, Gustavo? Não, foi, se não me engano, Estados Unidos, Canadá, mas foi aqui, não foi no Brasil. Todos esses carros foram... Ninguém sabe nada, foi o que você falou. Ninguém sabe o que aconteceu, só sabem que explodiram todos os carros e acabou, sabe? E foi exatamente isso da gasolina, que tava no monopólio lá do... Ah, não, eu não vou querer carro elétrico. Deu que foi isso que fez com que eles ficassem um pouco mais ricos, tá ligado? Eu vou tentar achar o nome do carro. Hoje já não tem como fazer isso, que o mundo é muito globalizado, né? Mas tem história aqui no Brasil também. Tem um esquema de uma pistola de água. É um negócio de... É que hoje já até existe isso, mas na época muito antiga, que era uma espécie de maçarico pra cortar assim, tipo aço, mas com um jato de água. Hoje existe. Então, na época, quando surgiu isso, só que ia acabar isso daí foi na década de 20, acho que não sei se foi um pouco antes, talvez na Primeira Guerra, não sei. Mesmo esquema, Gustavo, desapareceram com o cara que desenvolveu essa merda, não sabe pra onde que foi, entendeu? A história parecida, diz que tem vários episódios na história, diz que o cara tá com uma puta tecnologia, aí o pessoal falou, puta gente, vamos dar fim nesse cara, que esse cara vai foder a humanidade, digamos, ou o nosso lucro, né? Foda, né, isso aí. Ó, eu achei aqui, chama General Motors EV1. Ah, eu lembro desse carro, sim. Foi antes do Honda sim. Insight. Feinho. Isso foi final da década de 90. Sim, foi um negócio assim mesmo. Alguém aqui do Brasil, talvez o William lembra do Gurgel Itaipu? Sim. Carro elétrico também aqui no Brasil. Ah, era elétrico? É elétrico, também? 100% elétrico.
Inclusive ele pesava 460 quilos, 300 quilos era só de bateria. Nossa, esse carro eu já vi pessoalmente, mas cara, é uma bostinha que parece... Sabe de onde que parece esse carro? Daquele filme do Vingador do Futuro. Tem um carro lá no Vingador da época do Schwarzenegger, não esse mais novo. Que um cara lá usa um carro parecido. Eu não sabia que ele era elétrico esse carro. É elétrico, 100% elétrico. Agora que eu tô vendo General Motors EV1, eu já vi foto desse carro. Se eu não me engano, ele foi testado na 4 rodas uma vez. Só curiosidades, né? O carro foi produzido de 96 a 99, 1.117 unidades. Exato. Isso aí do Itaipu, você tá falando? Não, do né? EV1. Ah, do EV1. Ah, tá. Tem um documentário, aliás, chama Who Killed the Electric Car? Assistam que ele conta um pouquinho mais a história desse carro e da retirada dele do mercado. Ô Henrique, olha no Wikipedia aí, olha uma das fotos que tá lá embaixo, todos os carros destruídos no ferro velho. Olha, tô vendo, e aqui diz a quantidade de unidades, 1117. Sim, olha o que aconteceu com os carros sem ninguém saber o motivo, simplesmente pegaram todos esses carros e jogaram lá no ferro velho. Depois do final do leasing, nós estamos falando em leasing. Nossa, que pena, né? E tem muita coisa no mundo que é assim que a gente não sabe, né? A gente fala o famoso queima de arquivo, né? Exatamente. Pode ver que foi a própria GM que fez isso, ó. Depois do final do leasing, GM destruiu os EV1s. Agora, por quê, né? Conspirando aqui, no mínimo conseguiu uma cacetada de isenção, entendeu? Lá no estado, não sei se no estado, onde foi feito? Califórnia, Arizona. Deve ter concedido uma cacetada de isenção e ter falado, vamos fazer o seguinte, destrói esse, eu consigo te isentar em várias coisas, você vai ganhar muito mais dinheiro. No mínimo foi coisa assim, né? E estranhamente, o final da produção do EV1 coincide com o início da produção do Honda Insight, geração ZE1. Aí para os fãs de teoria da conspiração, seria a Honda Strikes Back. Então, conspiração. Tem até o documentário. Who Killed the Electric Car? Puta, meu, é que eu falei, o mundo não era tão globalizado, né? Então, mas se fosse, velho, hoje não tem como fazer. Se escapou coisa, os caras vão atrás, não tem como esconder. Deixa eu ver, acho que era só isso mesmo. Falaram das asas, das portas traseiras, certo? É legal, das mas baterias. Ele é muito bom, que eu tinha visto, não sei se foi um outro review de uma outra revista, mas é que é legal quando você abre a porta de trás, ela nunca vai bater, porque ela tem sensor, que nem o do Regera, né? Para na hora que levantar a porta, ela não bater na lateral, ela recolhe assim, é muito legal isso, né? Não só isso, ela abre pra dentro, então, é algo muito estranho. Você vê que ela forma meio que um C. Aí ela vai abrindo assim e sobe. Bem legal o bagulho. Uma pena que fizeram um bagulho pela metade, né? Fizeram na metade pra trás, tinha que ser metade pra frente. Mas eu acho que não dá pra fazer na frente por causa de rigidez de carroceria, viu, Will? Mas... Não, concordo, Matheus, mas não é bizarro? Tipo, pra fazer meio, eu não faria. Ou tentava... Sei lá, é que é esquisito, não é? Tipo, pra que você vai fazer a porta de trás? É meio bizarro, né? Mas tudo bem. E ele tem um negócio, rapidinho, complementar aí. Eu queria ver esse episódio com legenda em inglês, que ele tem um modo no carro, que ele até tem um símbolo, não é radioativo, hazard. É um negócio de... tipo hazard, que ele isola todo o ar de dentro do carro. Tem até 2 médicos brincando dentro do carro uma hora que o road tá, vocês viram isso? Uhum. Ele tem um... É bizarro, velho, tipo... Eu não entendi exatamente como funciona, eu vou procurar. Ele filtra, eu acho que ele filtra até partículas nucleares externas, viu? Eu lembro que eu vi um negócio assim na época. Exatamente, pelo símbolo é isso aí, Matheus, mas é esquisito, né? É que tem tanto peido que é tão destruído que tem que ligar esse negocinho pra salvar as pessoas, né? Mas tem fala uns aí, caras que Matheus. conseguem destruir. Fazendo comentário, eu achei muito legal a avaliação dele. Até lembrei um pouquinho daquele vídeo do canal da Drive, sabe, de 1918, Will, que até em Manhattan, que o cara anda com tudo à noite, tudo, sistema de navegação, som, faróis, tudo aceso, e o carro consegue atravessar a ilha. Assim, como você comentou, assim, que você admira muito essa proposta, essa categoria, eu também sou fissurado nisso, por mais que se eu pudesse andar de Challenge Stradale cano reto no dia a dia, eu andaria pelo tesão do carro, mas é assim, o combustível é muito caro. Essa semana agora que está esse frio em São Paulo aqui, a gente vê a nuvem de sujeira, de poluição que fica aqui, sabe? Eu acho que realmente tem que tirar um pouco o pé, e é que nem o cara falou, o carro elétrico vai matar a gasolina e o diesel, realmente é o futuro. Até as marcas agora estão pegando os Hypercar, que são flagship da marca, que é tecnologia que vai vir para os próximos anos. Estão falando que a próxima geração do 911 vai ser híbrida. Então
realmente eletricidade é o futuro, assim, né? E eu acho que é essa a proposta, você ter um carro elétrico, nem que seja, até quando a gente conheceu o A3 e-tron e o Golf GT no salão, a gente ficou realmente encantado com o carro, né? Só que aqui vai ser muito caro mesmo, e lá fora ele é mais... O GT, se eu não me engano, ele é, para ter uma noção, o Golf R é 32 mil libras, tração, né, integral, com motor de 300 cavalos 2.0 turbo, e o Golf GT é 35 mil libras mais caro, né? Um pouquinho mais caro. E o que ele falou é isso, o problema de você convencer o Petrolhead é justamente o preço. A pedida de 90 mil libras, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, o que eu conseguiria comprar com 90 mil libras na Inglaterra. Bom, você pega já a Carreirinha S991 Mark II Facelift por 85 mil libras. Você consegue pegar um Carreira Targa por 90 mil libras. Sei que não é muita proposta, mas pensando num carro esportivo, né? Por isso que eu cogitei do 911. Mas se você for para uma linha mais de luxo, assim, um Panamera GTS, 93 mil libras, basicão. Macan Turbo, a mais top que tem, 62 mil libras. Você comentou, tudo bem, você falou que ele vai atropelar uma Cayenne Turbo, mas uma Cayenne Turbo é 94 mil libras. Aí também aqui outra opção também da Porsche que entra na parte de híbrido, Cayenne S e híbrida, né, que é uma tecnologia semelhante ao 908 Spider, motor 3.6 V6 e híbrida também, não estou pegando a autonomia dela aqui, mas 64 mil libras, tipo 30 mil a menos. Aí você vai pegar a SUV da Mercedes também, GLE, Coupé, S ainda, 96 mil libras, o carro realmente é muito caro, gente, 94 mil libras na outra GLE. Audi tem, deixa eu ver aqui que tem a Q7 e-tron, né? Deixa eu ver aqui, Q7 e-tron 64 mil libras. Aí aqui carro de performance também, RS6 80 mil libras, RS7 85 mil libras. Então, Matheus, mas a Audi ainda tá esquisita porque ela tá vindo com essa tecnologia do G-tron também, que é a gás. Sim, que não eu não sei o que a Audi quer, então tá meio esquisito, entendeu? Mas assim, eu acho... o negócio do carro elétrico, só pra concluir isso, a gente já passar porque tá ficando muito grande. Esse aqui, o Henrique avisou aqui que precisa ir. Mas é assim, chega uma hora você vai ficando mais velho, e às vezes você tá num estresse do dia a dia, trabalho e tal. Cara, você quer paz, sabe? Você quer um momento de paz. E se voltar pra casa e pegar um trânsito grande, é um estresse muito grande. Então assim, você quer paz. Então eu acho assim, um Tesla na minha vida seria excelente. No momento que você volta pra casa, quer paz, o isolamento acústico excelente, carro silencioso, sabe? Você relaxar indo pra casa. Tudo bem que eu acho que vai chegar num momento em que o mundo tá cada vez tão globalizado, tecnologia, câmera e tal, que a gente não vai precisar mais sair de casa pra ir trabalhar, sabe? A gente vai fazer muita coisa, digamos, de casa, vai. Mas é isso aí, eu apoio, pretendo ter um Tesla um dia e é isso aí, né? Lembra quando o Matheus falou que o chassi do Vulcan foi fabricado aqui no Canadá? Você descobriu? Por sinal, é meia hora daqui da minha cidade. Mesmo? É a mesma empresa. Sim, é meia hora aqui. Eu tô até pensando seriamente em mandar e-mail pros caras que eu quero visitar essas porra aí. Eu sei que tem um Vulcan vermelho aqui. Outra informação, na mesma cidade, eu não sei se é a mesma empresa e tal, eu não sei, eu duvido que seja. O novo Ford GT, o 2017, também está sendo fabricado nessa mesma cidade aqui do meu lado. Olha que legal, bom saber. Já tô mandando e-mail lá que eu quero visitar esse negócio. Boa. Tem muito carro que é produzido no Canadá. Você pega alguns Chrysler 300C, eu sei que é produzido no Canadá. Você pega Silverados, Antiguanas, são tudo produzido no Canadá também. Muito Honda, exato, que é produzido no Canadá. Quer dizer, pro mercado americano, né? Vamos para a segunda parte do Luxury Ride to Venice Challenge. Eu não tenho mais nada para falar dessa parte, além de que é óbvio que o trem foi mais rápido e eu iria de trem. Pensando desse tipo aqui, putz, eu não tenho o que falar, eu vou só enrolar, não tenho o que falar, é entretenimento, então. Eu iria de avião. Sim. Pode ser também. Mais barato, mais rápido. Boa. Pega um GTzão, pega uma 275 GTB/4. Vai embora de Londres até Venice, né? Que eles foram, né? Essas viagens tem que fazer de carro. Os caras têm estrutura. Não é que nem você vai daqui até a Bahia, você chega lá sem carro, né? Mas lá você atravessa o continente europeu inteiro de carro numa boa. Acabou, Ed Jordan de novo tocando suas colherzinhas. E aí a gente tem uma olhadinha no próximo episódio, que vai ser BMW M2. Será que vai ser Long Beach Blue? E o Jaguar F-Type SVR com seus 25 cavalos a mais no motor 5.0 Supercharged.
E anima porque vai ser o William que vai testar. Ah, desculpa, o Rory. Isso, exato. Quem vocês acham que vai estar na M2? Chris Harris. Evans, Eu certeza chuto que é é a Evans. Sabine. Ah, é a Sabine, porque o carro é alemão. Não, é Evans, cara, Chris Evans. E vamos comentar rápido sobre o Extra Gear, rapidinho? Bom, vai ser rápido porque nem eu nem o Gustavo não assistimos, né? Então, quer falar, Henrique? Aí eu só complemento? Ah, tá bom, vamos falar sobre o Extra Crack, quer dizer, Extra Gear. Uma introduçãozinha do Rory com o Chris Harris, eles falaram um pouco mais do Vulcan. Eles até abrem o capô pra ver. Cara, é bonito aquela cobertura do motor toda em fibra de carbono, hein? Aqueles dois motores de Ford Mondeo, bem bonito. Nossa, você vai abrir e falar, belo motor de Mondeo. Certeza. Depois o Chris Harris sai já pra aquelas voltas rápidas, bem rápidas mesmo, que ele faz. Dessa vez ele leva um V12 Vantage S, mecânico, 7 marchas tesão. mecânico. Tesão. Lembrando que esse V12 Vantage S que Chris Harris dirige é mecânico. 7 marchas, a primeira é dog leg, Ótimo. a primeira pra trás porque não cabe. É mesmo? Bom, essa é a desculpa que a Aston fala. O Matheus não assiste Amigos por Carro, vocês podem ver, porque eu falei isso no programa, mas tudo bem. Porque o Chris Harris fala isso, a Aston também, mas eu acho que é invenção, falando que o câmbio do convencional não cabe, eles queriam colocar um de 7 marchas, você colocar um dog leg pra primeira pra trás. Eu acho o seguinte, a Aston Martin demorou 3 anos para desenvolver um câmbio manual, porque aquela porcaria daquele manual automatizado do V12 Vantage S, que inclusive só veio um pro Brasil, ficou 1 ano à venda, acabou acho que vendendo para Curitiba, foi grande criticada porque os donos de V12 Vantage, onde só tinha um manual, eles querem o S, tá, só tem um manual automatizado, não quer, prefere ficar com o V12 Vantage. Então o carro acabou micando, entendeu? Então, pegar essa caixa de câmbio de 7 marchas, eu acho que vai ser usado aí talvez no DB11, em futuras versões. E até eles falam que é o estilo old school, né? E é isso aí, né? É isso que eu tenho pra falar. Tem umas entrevistinhas depois, né, Henrique? Mas... tem uma outra coisa também que a gente compensa falar, que é a volta no circuito de Mônaco com o E-Type. É um E-Type V8, tá? Series 2. O E-Type teve 3 gerações, né? O Series 1, que pra mim é o carro mais bonito de todos os tempos. O Series 2 e o Series 3. O Series 3, nossa, misturou tudo aqui. Então o Series 1, o Series 2 e o Series 3. E o Series 2 teve a opção V8, que é o que eles usam, um amarelo bem Miami, né? Com... o Bernie Jordan lá, né? Junto com... Bernie Jordan. Então, com o Road, e até durante o circuito tava rolando a Fórmula 1, né? Pelo que eu vi ali, né? Eles gravaram durante o Grande Prêmio da Fórmula 1. Depois teve um behind the scenes com o Tesla. Acho que é mais do mesmo, né? A gente já viu isso com o Focus RS, trabalho que dá pra fazer, pessoal, né? Trabalho fudido, isso é legal pra vocês verem como é que é. E ainda mais a quantidade de equipamentos, fios, nossa, me dá até pânico de ver. Nossa. E depois as entrevistas. O Rory, Chris Harris e os convidados Ellis James e John Robbins. Prazer. Eu não assisti. Também não assisti. Senhor, não sei, e a senhora foda-se. Também não assisti. Galera, na moral, acho que nem compensa assistir. Se vocês quiserem assistir o Extra Gear pra ver a volta do V12 Vantage e ver um carro muito bonito que é o Jaguar E-Type, fiquem à vontade, porque pra mim foi uma perda de tempo. O V12 Vantage S é aquela clássica que nem no Nomad, no Viper ACR, acho. É o Chris Harris dirigindo uma volta no circuito, fala do carro, acabou e você fala, ei, só isso? Sabe? Cadê o resto? É foda, né, meu? Então, só pra concluir, deixa eu concluir primeiro aqui. Tá muito ruim, a audiência tá despencando. Aliás, pra concluir isso aqui, pessoal, faz aquele negócio que o Henrique falou, comenta aí ou manda por e-mail, nbcast@exclusivosnobrasil.com, que a gente quer comentar de outros vídeos. E a gente tá pensando em juntar um Top Gear lá também, pra não ficar tão extenso assim. Precisa saber de uma opinião de vocês, né? Só me chamou, pra falar a verdade, o que mais me chamou a atenção foi o Vulcan. Aliás, eu fiz questão de ver porque é muito sensacionalismo. E eu acho, tipo, várias mentiras junto. E eu queria ver muito do Model X, que eu tenho uma paixão muito grande por carro elétrico, adquirir, né? E o resto, eu dispenso, sinceramente. Bom, eu falei, eu não gostei do episódio, eu achei que ele foi bem diferente. Acho que deve ter sido por causa do Game of Thrones que teve ontem, que eu achei que não foi Game of Thrones. Eu achei que esse episódio... Eu gostei muito dos outros 3 episódios do Top Gear, esse daí eu não gostei tanto.
Mas, bom, paciência. Eu gostei de terem feito o bagulho com o Model X, né? De ter mostrado essa tecnologia elétrica do carro. Achei que faltou mostrar também, igual eu falei, faltou mostrar o autopilot do carro. Achei que faltou ter mais uns 10 minutos de Model X, pra ser sincero. É que às vezes, Gustavo, acabei não comentando com isso quando você falou, muita coisa, pegando por nós, amigos por carros, às vezes a gente grava, só que o pessoal na edição, eles cortam, ou eles não acham tão importante. Aí quando a gente vai ver o vídeo, eu olho, pô, mas a gente falou de tal coisa, por que não foi no ar? Mas era importante? Eu falei, puta se é importante, que é essencial do carro. Ah, agora já foi, é tipo assim, entendeu? Então é capaz, Gustavo, ele ter gravado várias coisas, o que eu realmente acredito que acontece muito com a gente, eu já vi já em extras e tal, que tipo, os caras gravam muita coisa e você fala, nossa, mas se eu foi isso pro ar, eu falei tanta coisa, ou tal pessoa falou tanta coisa, não foi nada disso pro ar, entendeu? Então, tipo, digamos, entre aspas, é perdoável, né? Mas... Gostei muito do episódio, achei que foi o que eu dei mais risada genuína mesmo, gostei lá da brincadeira que eles fizeram, do trem, do velho batendo, como é que fala? Batendo colher. Na hora que eu vi o Chris Harris falando do motor do Vulcan, falei, puto, o William vai encher o saco, lembrei da Huracane Pobre, né? Ele falei, vai vir falar desse motor pré-histórico do Aston Martin. Sabine dando risada, lembrei lá o Gustavo de estar chamando ele de velha puta. E é isso, gostei da entrevista também, do quadro que eles fizeram, o teste do Model X bem bacana, você vê que o Raid é bom mesmo, né? O cara sabe falar bem, tem umas expressões que você vê, eu acho que assim, ele é o que tem um script próprio, né, por assim dizer. E gostei bastante mesmo. Vamos ver aí o que vem ainda por essa temporada. Eu vou finalizar, vai ser mais do mesmo, né? Mas eu achei que o ponto alto do programa foi o teste do Model X. O Rowley é muito bom e a gente tá vendo cada vez mais o Matt LeBlanc tomando conta do estúdio, né? E acho que esse também vai ser a tendência a gente vê até o final da temporada. Chris Evans com a mesma roupa dos outros episódios, não sei se alguém reparou. Sim, reclamaram disso. E fazendo um comentário que eu esqueci, queria mandar um chupa para vocês três, porque Chris Harris está voltando para o YouTube. Estou vendo o trailer dele agora aqui. Ah, é verdade. Chris Harris is coming. Top Gear, o safado vai voltar para o YouTube. E uma das melhores coisas, além dele estar voltando, eu tô vendo agora aqui muitos vídeos dele, justamente quando ele tava com o canal dele ainda, era muito melhor. Coisas que eu vi ele postando, então ele vai aproveitar o conteúdo. Mais ou menos o que ele fez, que ele aproveitou algum conteúdo dele do canal da Drive quando ele fez o Chris Harris on Cars, e ele vai voltar agora pro YouTube, né? Vai ser um segmento dele mesmo no YouTube do Top Gear. Acho que precisava um pouco disso num canal desse, num conteúdo desse, aliás, no Top Gear, porque você pega outros canais assim como Evo, pensando nos canais que tem publicação de revista na Europa, como Evo, Autocar, assim, os caras são muito bons, e o Top Gear ficava devendo alguma coisa dessa aí. Então o Safadão tá voltando pro YouTube e ele tá vindo com o produtor, o Neil, que manja pra caralho das filmagens, das edições. Estou muito empolgado. Bom, então vamos encerrar aqui com um comentário que o Matheus, você vai, só porque você falou um chupa, você que vai ter um chupa aí. Deixa eu dar até um print screen. Ninguém vai chupar ninguém aqui não. Pera aí. Não, o Matheus vai chupar. O Matheus mandou uma mensagem hoje no grupo de uma foto do 911R, que ele comentou o seguinte: é de ficar molhadinho logo de manhã, não é? Nossa, velho, pode crer. Mandou mesmo. Puta que pariu, viu? Então, sem comentários, o Matheus ama o Chris Harris. Então, acabamos por aqui. NBcast @exclusivos no Brasil. E até o próximo vídeo, né? Um abraço, galera. Um abraço a todos. Grande abraço. Valeu. Tchau. Falou.